Fala galera, tudo bem? Meu nome é Felipe, estamos aqui em mais um episódio do Nascidos para Adorar Podcast. Fala galera, meu nome é Bruno, como vocês já sabem, né? Estamos aqui hoje em mais um programa, muito felizes, né? Muito felizes com a nosso convidado de hoje. Sem mais demoras, apresentar o pastor Eber. Não é Ebert, estava aqui falando aqui, não é Ebert. Pastor Eber Teles. Coisa boa estar aqui com vocês, um prazer poder contribuir, poder falar um pouco sobre o reino e fazer parte de um projeto poderoso que é o Nascidos para Adorar. Mas é importante, a gente sempre gosta de falar que é um projeto que tem tudo a ver conosco, porque nós compreendemos e desde cedo que nós realmente nascemos para adorar a Deus. E a gente entende que cada um tem esse processo de descoberta, né? É algo muito natural. E a gente sempre gosta de começar dessa forma, né? Quando foi, como é que foi que se deu essa sua trajetória de entender que você nasceu para adorar a Deus? Eita, pergunta boa, né? Logo de cara, assim. De cara, eu sou filho de pastor, meu pai já falecido, mas sou filho de pastor, e junto com minha mãe, que também pastoreava aqui em Salvador. Na verdade, eu nasci meu pai nasceu em Santa Catarina, minha mãe em Curitiba e eu em Macapá, minha irmã em Belém do Pará. Aí viemos para Bahia, Itapetinga, Feira de Santana e Salvador. Aí ficamos em Salvador. Tudo isso até os meus 9 anos de idade, no caso, né? Quando do meu nascimento até Salvador. Aí papai faleceu quando eu tinha 12 anos de idade e a gente estabeleceu aqui em Salvador. Não sei se ele estivesse vivo ainda, a gente estava em algum país aí, né? Rodando, o homem era evangelista, então era para tudo que era canto. O homem era forte. Desde cedo eu entendi que sim, em algum momento a vida nossa é para adoração, mas depois de muito tempo que eu entendi que o que fazemos também serve para adoração e não apenas, a nossa vida deve ser para adoração e não apenas uma participação em um culto ou uma roda de oração, mas a nossa vida como podcast pode adorar o Senhor, como o nosso trabalho a gente pode adorar o Senhor. Como em tudo que a gente faça, a gente pode adorar ao Senhor. Então, já peguei isso muito cedinho, porque a família cristã, berço evangélico, então eu sabia, eu entendia que assim, a vida nossa é para adorar, só não imaginava que a minha vida ia fazer uma curva louca com a perda do papai. Aí a gente teve que fazer uma volta para compreender aí 35 anos depois o que seria de verdade viver o propósito. Sim. Já que eu vivia o sonho, a conquista, o crescimento, o business. Com a perda de papai, eu foquei, vou ser empresário, vou cuidar da minha mãe, e esse passou a ser o meu objetivo de vida. Nunca tive um tempo de desviar, de estar fora, sempre com o coração com um certo temor. Dei umas derrapadas de vez em quando. Normal. Mas assim, sempre mantive o coração no Senhor, tentando estar limpo, tentando estar de acordo com a presença, sempre procurando um pastor, um discipulador para poder ajudar, para poder caminhar. Então, eu não tive um tempo que eu passei afastado da igreja, mas eu não vivia o propósito como eu vivo hoje, que sabendo que tinha de 5 anos para cá, onde eu estou vivendo, 2019 para cá. Então, teve uma curva aí dos meus 14 anos, quando eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, até os meus 42 anos, aí teve uma curva grande. E hoje eu consigo, sim, ver que nasci para adorar, mas vivendo o propósito de verdade. Bacana. Massa. Rapaz, o negócio já começou forte já, porque depois eu vou explicar, quando a gente for entrar a falar do Mergulhados em si, como eu conheci a igreja e tal, né? E a cor é do Mergulhados. Total, né? Faltou só o verde aqui, né? Verdade. Eu vi a camisa no Instagram. É tudo assim, as coisas tudo assim. O pessoal vê bicicleta nessa cor na rua, vê carro, manda pra mim, pastor, aqui do Mergulhados, bicicleta do Mergulhados, lavanderia do Mergulhados, etc. No dia que eu tava lá, você contou o testemunho de um rapaz, né? Que passou, acho que eu vi alguém com a camisa. Você viu a camisa na rua e ele perguntou onde é essa igreja, e foi. Porque o Mergulhados realmente tem sido um projeto para a Suburbana maravilhoso, a gente já chega lá. Já a gente fala sobre isso. Mas, cara, eu fui lá na igreja. Eu não tenho... Eu falo assim que eu gosto muito de visitar a igreja. Onde eu viajo, se eu for passar minhas férias, eu já pesquiso igrejas locais relevantes para conhecer, enfim, né? Ver a estrutura da igreja e tal. E aí eu ouvi falar através de Black, Thiago, que é nosso produtor, vai estar aqui também com a gente. Eita, coisa boa. E aí eu fui lá na igreja conhecer, rapaz, eu me encantei, assim, pela igreja e me encantei pelo pastor. Eu ia falar isso fora do ar depois, a gente conversar e tal, mas já que você já começou a contar. E eu falei com minha esposa, assim, acho que eu falei com ela.
Eu não sei, eu tive uma graça pelo pastor, assim, sem saber da história, sem saber nada. E os 30 segundos, 1 minuto que o senhor pastor falou aí, parece que tem tudo a ver com a minha história, já tem tudo a ver, enfim. Depois a gente vai conversar sobre isso, mas eu creio que Deus já tinha algo aí pra gente conversar. Sim. E já falou comigo nos primeiros 30 segundos de programa. Sim. Mas vamos lá, né? Você falou sobre o seu pai, ele era evangelista, ele implantava igrejas nesse caso? Exato, ele saía implantando igrejas, as igrejas são evangelistas, tem uma característica muito grande de trazer gente com agregar, um pouco mais velocidade que outros ministérios, por exemplo. E é perfeito, né? Porque a multiforme do Senhor trabalhar está justamente nessa questão. E ele enchia a igreja e construía e etc. E daqui a pouco dava uma doida assim, sabe? Não era uma doida, era uma direção, né, de Deus. Sim. E ele já ia para outro lugar e aí pegava a igreja lá acabando, daqui a pouco começava de novo. Até a última aqui, que foi na Ribeira, pegou uma obra na Ribeira e muitos anos não tinha construção, não tinha nada na igreja, e aí ele colocou um templo na época, um telhado extremamente robusto, altão, a igreja, né, reformou e etc. Mas aí aprove o Senhor levar, né, já que Deus de vez em quando chama as pessoas boas para ir logo para o céu, né, para ficar mais perto dele. Mas a falta dele deu uma mudança muito grande na nossa vida, porque assim, a minha mãe, ela tem as duas profissões mais difíceis para uma mulher, que é ser mãe e ser esposa, né? Não tem nada mais difícil do que ser mãe e ser esposa. E ela era assim, então ela não exercia o pastoreado dentro da igreja como uma pastora líder, mas sim como uma esposa de pastor. Então, não havendo condições segundo a estrutura que éramos, nós fomos tirados da igreja e foi um momento bem difícil porque no domingo seguinte nós não éramos mais nada na igreja. E aí realmente fomos abandonados e eu não entendia onde é que a gente ia morar porque a gente não teve suporte nenhum. Então, nós fomos abandonados pela estrutura que éramos e nesse momento que a gente foi abandonado pela estrutura, a gente chegou no domingo na igreja e, tipo assim, já tinha uma pessoa e a gente, minha mãe, com 2 filhos, um de 12 e um de 9 anos. E aí, o que a gente ouviu foi, vocês se viram. E aí a gente teve que depender de amigos, né? A gente sabe que, infelizmente, isso não é Deus, isso são as pessoas, isso são as estruturas. E aí a gente se viu assim, desamparado totalmente. Mais uma vez, uma dona de casa com 2 filhos. Então a gente vivia muito bem com o papai vivo, ele era superintendente da instituição e etc. Mas aí a gente pega e sai aquele chão. Um mês depois a gente está com o seguro do cartão de crédito da época dele, um segurozinho que minha mãe juntou, pegou esse dinheiro, comprou uma casinha nossa. E eu lembro até hoje que a casa, quando a gente entrou em um beco para ver a casa, eu perguntei para minha mãe, por que a gente vai morar aqui? O que foi que aconteceu? Eu não entendia, né, ainda a parte política, estratégica do momento ali. Eu argumentei porque a gente vai morar aqui. E eu lembro que minha mãe falou assim, Deus proverá, meu filho. Daí a gente foi para essa casa, a casa não tinha piso, era laje batida, um primeiro andar, na época num lugar que tinham muitas casas de madeira ainda na época. Então assim, foi uma mudança muito drástica. E aos meus 14 anos, quando eu percebi que mamãe começou aposentada com salário mínimo, até hoje, né, daquela época, quando eu percebi que a gente estava com um pouco de dificuldade em casa com a alimentação, não passamos fome, nada. Mas quando eu percebi que teve uma dificuldadezinha assim, a gente precisou de uma ajuda de um vizinho, muitas vezes, outro, e aí então acho que eu vou ter que trabalhar. E aí foi quando eu fui buscar meu primeiro trabalho, aí fui, na época, aprender, era Lotus, DBase, WordStar, eram as primeiras linguagens de Word, na verdade, Clipper. Eu entrei com 14 anos para aprender essas coisinhas e consegui uma vaga de auxiliar administrativo num escritório de agronomia, na época, no comércio. Mas antes disso, ao fazer esse curso, eu fui arranjar um trabalhozinho lá no Largo de Roma, numa pequena fábrica manual de fabricação artesanal de bolsas e sandálias. A gente fabricava as bolsas e sandálias, vendia essas bolsas e sandálias, 14, 15, 16 anos mais ou menos eu fiz isso, até a hora que depois consegui um empregozinho melhor aí aos 16 ou 17 anos. E aí, mas o meu sonho sempre foi eu vou ser empresário e cuidar da minha mãe. Só foi isso. Então o meu objetivo de vida passou a ser, eu vou ser empresário e vou cuidar da minha mãe. E Deus ouviu, né? A gente conseguiu daí, depois com 26 anos,
eu com 26 anos eu consegui entrar na faculdade, já foi tarde, os amigos me ajudavam a pagar a faculdade, eu não conseguia pagar minha faculdade, eu tinha um emprego de auxiliar administrativo, e aí eu já fui tarde para a faculdade, tarde não, né? Hoje eu vejo que fui novo, mas na época, aparentemente... O normal da época já era mais tarde. Mais tarde, me formei um pouquinho mais tarde, mas com meus 27 anos eu montei um negócio, o negócio deu muito certo, cresceu bastante, e aí quando eu fiz 27 anos, realmente cresceu de uma forma assim absurda o negócio. E nos meus 28 anos, eu participava de muitos treinamentos, e eu não gostava dos treinamentos que eu participava, porque eu achava muito normal o que se falava. Era uma equipe de vendas, então os caras que ganhavam dinheiro palestravam não é porque eram bons, era porque ganhavam dinheiro. Então não é porque o cara ganha dinheiro que ele é um bom orador, um bom palestrante. E aquelas palestras eram terríveis, era tipo, você precisa fazer o principal do principal. O trabalho só vem antes de sucesso do dicionário. Era muito ruim, aquela clichê, né? Não, um clichê absurdo. Só que assim, uma coisa é você ouvir um clichê, outra coisa é você ouvir clichê todos os treinamentos, toda semana que a gente participava. Isso me incomodou. E aí em 2010, eu fui, cara, eu não aguento mais isso não, eu vou começar a especializar. E aí eu fui especializar, fui fazer cursos. Eu já estava aí numa época na minha segunda faculdade, fiz administração, depois eu estava em direito, mas larguei o direito porque eu não queria resolver o problema das pessoas, eu queria resolver as pessoas. Porque pessoas mais resolvidas têm menos problemas e causam menos problemas. Então a pessoa mais resolvida muitas vezes não entra na justiça por causa de nada. Tem gente que entra por causa de nada. Exatamente. Só para encher o judiciário lá. Enfim, cada um tem seus motivos. Mas aí eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas a se resolverem. Aí eu fui especializar em pessoas. Então de 2010 até 2019, basicamente, foram 9 anos aí de dedicação, de muito estudo, de muito empenho. Aí fui para fora, estudei, fiz muito curso fora, aqui também. Então, tipo, eu dei um upgrade nos meus treinamentos quando eu voltei, porque eu tinha algo diferenciado nos treinamentos. Legal. E aí vivi, né, de 2006 até 2019, foi a minha época aí, que eu tive mais aplicação nessa questão de desenvolvimento pessoal. E a questão ministerial, nesse período, vocês... se membraram a alguma outra instituição, alguma outra igreja? Como é que foi essa caminhada ministerial, né? Excelente pergunta, porque quando esse segurozinho do meu pai comprou a nossa casinha e comprou um terreninho também. E nesse terreninho, alguns irmãos decidiram iniciar um ministério. E aí, um irmão ficou à frente desse ministério. Mamãe, ela não liderava a igreja de frente. Então, um rapaz ficou em frente ao ministério e mesmo assim aconteceu, acredite de novo, o abandono. Mesmo ela comprando o terreno, fazendo as coisas, esse novo grupo, através do líder, usurpou basicamente, sim. E hoje a gente não teve assistência ao ponto daí eu tirar ela de novo de lá e levar daí ela para onde eu já estava congregando, que é a igreja que eu congrego até hoje. Sim. Já que naquela época eu tinha 17, 18 anos, um pastor, que é o meu apóstolo, hoje o apóstolo Roberto, ele falou, tô precisando de um menino para tocar aqui na igreja. Ele estava abrindo uma obra no Costa Azul. E aí, tem um aqui. Aí eu fui indicado para ele e fiquei lá, né? Estou com ele há 25 anos e casado com a filha dele há 21 anos. Então, eu fui membro, meu apóstolo, eu fui membro seu antes de ser interessado pela sua filha. Então, assim, isso aí. Foi bem legal, porque daí é a igreja que eu estou até Sim. hoje. E essa é a igreja que eu estou transicionando agora de liderança. A gente está há 3 anos fazendo a transição de liderança. Eu tenho o privilégio de poder transicionar para um homem de Deus e saber que ele está fazendo a coisa que poucos pastores fazem hoje, trabalhar a sucessão. Verdade. Muita igreja hoje está cansada, muita igreja hoje está sem ânimo, não está andando, porque o pastor está sem ter com quem transicionar. Sim, perfeito. E infelizmente muita igreja vai transicionar quando o cara morre. Aí o cara não aproveita mais nada da adoece, igreja, né? ou adoece. E aí adoece, enfim, é uma questão complicada essa. Só um parênteses nisso que você falou, a gente viveu isso um pouco de perto com um apóstolo amigo nosso. E muitas vezes o pastor não prepara alguém para isso também, né? Porque claro que tem, mas muitas vezes o pastor ele é muito bom com o pastor, mas não. E até aquela temática que você falou, mas a gente vai marcar um programa específico para falar sobre isso. Não entra nesse assunto não, que a gente vai falar 3 horas de podcast aqui. A gente vai marcar um programa específico para falar sobre isso, mas de fato eu acho que tem muito disso, né? A gente teve um caso de uma igreja, que foi a igreja que a gente se conheceu, e ficou lá, não vou citar nome, senão a gente... mesmo caso da outra. Mas enfim, a gente viu isso, o pastor ele acabou adoecendo e tal, e demorou para ter. Hoje, graças a Deus, tem uma pessoa lá que assumiu, que é da família e tudo mais, mas a gente viu que teve essa dificuldade de transição, não tinha alguém preparado
para fazer essa transição, enfim. Fora que tem toda uma questão de cultura, né? Porque acho que à medida que quanto mais antiga é a igreja, Sim. você tem ali costumes, situações, e essa parte de sucessão, querendo ou não, quando entra alguém que é diferente, né, a pessoa nova, vem também com algumas especificidades. Sim. E que para você transicionar é diferente. O pastor da igreja, ele fala assim que tem igrejas que é como se fosse um transatlântico. Para fazer a curva demora mais um pouquinho. Demora um pouquinho mais, mas é importante que você esteja ali. Sim. Então, eu vivi isso ali na igreja isso. também, né? Porque são 40 anos de ministério. Pois é. São 40 anos. E a igreja viveu muitas fases, muitos modelos de igreja, sim. muitos tipos de estratégias de crescimento. Métodos, né? Métodos. Vivemos tudo. Vivemos, por um tempo, a liderança abusiva, não digo do pastor, eu falo assim, da liderança geral, mas assim, o famoso reino. Eu tenho uma célula, eu tenho 3 pessoas na minha célula, eu sou dono delas. Correto. E elas precisam me prestar conta se vão ali viajar. Para prestar conta para quem? É curral ou é aprisco? Né? Curral tem boi, aprisco tem ovelha. Ovelha, a porta do aprisco é aberta, porque quem deita na frente dela é o pastor. Então, assim, a gente viveu todas essas épocas. Então, na mudança agora, eu lembro que a gente teve alguns comentários, inclusive assim, né? Não, Heber, o apóstolo falava, o que você acha sobre Heber? Então, alguns falavam assim, Heber é um excelente empresário, mas pastor, acho que não é não. Porque eles me conheceram na minha vida empresarial. A sua atuação, né? E graças a Deus, a minha vida muito bem sucedida empresarialmente. E aí, assim, até que 2019, daqui a pouco a gente conta essa história. Foi a hora eu tô esperando que vai chegar nessa parte, foi a hora que vai chegar. Botou a faca no pescoço de uma forma muito legal. Mas, assim, eu não era visto como um pastor, eu era visto como um homem de negócio. Então, eu ia de BM para a igreja de boa, mesmo sendo uma igreja na periferia. Sim. Mas, assim, minha esposa ia chorando, porque ela falava, meu amor, muitas vezes o povo não tem nem o que comer. Mas eu já pensava do outro lado assim, mas, meu amor, a gente também pode inspirar pessoas. Claro. Porque eu saí de um lugar assim também, Sim. e a gente teve abandono na vida e rejeição, então é possível, só que a gente tinha que equilibrar os dois lados ali, com certeza. Né? E a gente viveu uma época muito legal nessa fase. Só uma observação, porque isso é algo para mim que tem importância muito, muito grande, eu visualizo muito isso, porque muitas vezes a gente impõe algumas limitações do nosso modo de viver, muito em decorrência do discurso, né, cristão, lógico, do amor ao próximo, ou de viver com prudência. Só que assim, até que ponto isso realmente é algo que é relevante? Porque muitas vezes você tem esse pensamento, poxa, eu tô vindo aqui com o meu carro e tem alguém que vai andando para casa, ou que vai de ônibus, ou que não tem o que comer. E eu vejo muitas pessoas, eu conheço pastores inclusive, que falam, não, eu posso ter tal carro, mas eu não tenho, com um receio do que vão pensar a meu respeito nesse sentido. Então, a minha visão sobre isso é assim, ó. Se a Bíblia fala que o ministro ele deve ser modesto. Sim. Sobre ser modesto, não fala de não ter. Fala de ser coerente, de ser modesto. Sim. Então, por exemplo, hoje, eu não iria, eu não teria. Por quê? Porque eu estou numa igreja de periferia, eu estou numa igreja de subúrbio, eu estou numa igreja em que é incoerente eu chegar na igreja com um carro, por exemplo, assim, sendo que, mesmo que seja recurso meu. Mas aí que tá, é o que Paulo fala, se alguma coisa escandaliza o seu irmão, correto, não é que faça e dane-se ele, não faça. Sim. Então, talvez hoje, por manter uma vida modesta, como a Bíblia fala, eu não faria isso. Agora, não que eu não gostaria de fazer. Sim. Então, vamos lá, eu gostaria de fazer, pronto. Então, eu ainda trabalho muitas vezes com minha mentoria, com meus programas de treinamento, por exemplo, antes de estar aqui hoje, eu estava justamente vendo um lançamento que nós vamos fazer no próximo mês, pronto. Então, vamos dizer, eu chego assim, com um estilo de vida melhor e etc., porque daqui a pouco a gente conta também, eu fiz o downgrade, né, na vida. Sim. Quando a vida empresarial e para a vida ministerial, eu fiz um downgrade material. Sim. E um upgrade espiritual e de propósito absurdo. Imagina. Mas assim, vamos lá, eu tenho meu negócio, eu tenho minha empresa, não teria problema nenhum chegar com o carro que eu quisesse na igreja, porque algum irmão estaria ali são os negócios do pastor, é uma Exato. outra coisa. Sim. Eu não gero aquela eterna dúvida, o dinheiro da igreja, o dinheiro do salário, etc., porque a Bíblia fala que os pobres nós sempre teremos eles aqui. É verdade. Mas essa coerência é válida, né? Sim. Essa coerência... E muito pela prudência também, né? Sim, perfeitamente. Sim. Por exemplo, essa reunião mais cedo agora também, e quando a gente fala de cursos e etc., eu dei palestras a vida inteira, eu palestrei com grandes nomes do Brasil também, e o que acontece? Na igreja eu não cobro.
Por quê? Porque eu acho assim coerente na minha cabeça, assim, peraí, o cara dá oferta na igreja, mas ele paga o curso do pastor, que está ali também para... Eu sei que são coisas diferentes, sim, mas no meu coração eu não me sentiria legal. Entendi. Então, por isso que normalmente minhas mentorias, meus cursos eu faço fora. Tanto que quando eu faço alguma programação empresarial na igreja, eu falo para empresários, eu sou cobrado, cadê? Por que não faz mais isso aqui? Mas porque fica no meu coração, aí não sei explicar. Aquela questão, pô, eu estou te pedindo oferta aqui num culto para a gente comprar um terreno, alguma coisa, mas agora eu vou te vender meu curso aqui e você paga para mim. Então, assim... claro. Eu acho que é um equilíbrio e uma e essa questão de você viver modestamente. Entendi. Porém, tendo seu business, tendo seu negócio, meu irmão, a gente chega de avião na igreja, de helicóptero, é com você, mas eu acho que é mais prudente. Eu vi uma fala essa semana falando sobre isso e eu acho que acho que você tocou em 2 pontos importantes. Primeiro, o passo. O pastor, ele vive integralmente da igreja é uma coisa. Isso. Eu acho que porque um pastor que ele vive integralmente numa igreja periférica. E aí o pastor tem um estilo de vida extremamente elevado, desproporcional. Perfeitamente. Não faz para mim, e essa fala que eu vi não faz sentido. Eu acho que o pastor, e o rapaz brinca com isso, a fala que eu vi, ele falava que o pastor é a média das ovelhas. Se você é uma igreja de classe média, você é pastor integral de uma igreja de classe média, você vai viver na sua classe, vai se adaptar para viver no mesmo patamar dos irmãos. Claro que o pastor ele não pode passar necessidade, na minha visão. Não, é prioridade nesse caso. Porque senão ele está ocupando a mente dele com outras coisas. Sim. Não tem tempo nem de ocupar com a obra, está preocupado se vai pagar as contas básicas. Exatamente. Então, eu acho que não é esse princípio. Porém, se o pastor é o pastor de uma igreja classe elevada, acho que e a igreja tem condições de bancar. Não eu, Bruno, não vejo problema nisso. Tem um conceito... Não, isso é coerente. Exato. Vai ser ruim o cara ser pastor de uma top igreja e vivendo miseravelmente. Então, é coerente. Isso continua sendo modesto. Sim. Ou seja, coerente. Eu tenho uma frase em business que eu uso nos meus treinamentos que é tipo assim, ó. Se você... a frase fala assim, empresa rica, patrão pobre. Empresa milionária, patrão rico. Empresa bilionária, patrão milionário. A sua empresa sempre deve estar em um degrau acima de você. Num patamar acima do seu. Então, nunca fiz essa comparação, mas seria mais ou menos isso. Uma igreja média, então uma vida mais simples, talvez. Uma igreja melhor e etc. Mas, assim, essa coerência que tem que andar de forma unida, de verdade. Sim. Porque, mais uma vez, você chega num lugar... Você vai chegar numa igreja de uma classe melhor, por exemplo, quando fala uma grande arrecadação e etc., você vai chegar lá, o pastor chegando lá com um carro todo quebrado, enferrujado, é incoerente. É incoerente. Eu fui tocar. Mas, só um parêntese, aí, assim, eu tenho um ministério bivocacionado, apesar de hoje estar só na vocação, mas é porque eu vivi muito o empresarial, e aí de 2019 para cá eu estou vivendo muito full na igreja, mas eu penso que os 14, 15 anos aqui no empresarial não foi para jogar fora. Claro. Já que a gente precisa de instrução dentro da igreja. Sim. Por isso Paulo fez grande diferença dentro da igreja primitiva, porque ele era instruído diferente. O estudo dele era diferente, a experiência dele era diferente. Então, hoje a gente tem visto que isso aqui, esse tempo inteiro, já ajudou muito nessa gestão agora, e o que você pode presenciar, inclusive de estratégias dentro da igreja. Sim. Não considerando crentes como clientes, mas considerando pessoas que precisam ser bem atendidas, que precisam ter atenção, que precisam estar numa igreja se sentindo bem, porque assim, pessoas vão onde são queridas, permanecem onde são cuidadas e só crescem quando cultivadas. Então, se você traz 3 princípios de queridos, cuidados e cultivados para dentro da igreja, a pessoa se sente bem, fica, ela continua. Isso é um padrão que você pode usar dentro da igreja, mas é um padrão empresarial. Com certeza. Sim. Então, existem padrões Disney que você pode usar dentro de uma igreja, existe. Só que tudo vem da Bíblia, porque Jesus, ele fazia isso com as pessoas. Jesus sempre trazia comida no meio do povo. Onde tinha um povo, o pessoal já estava cansado da pregação, tem o que comer, não tem, então vamos providenciar, vamos fazer a multiplicação. Você vê os caras estavam pescando, quando chegaram na praia, Jesus já estava com o peixinho assando. Então você já viu que os caras trabalham, então, ele sempre se preocupava também com o bem-estar do povo. Então, assim, quando você traz princípios para a igreja, são princípios que servem para a igreja e para o empresarial. Sim. Meu pai, ele é auditor de qualidade e Eita, já gostei. Certificou, inclusive, o aeroporto de Salvador, na grande reforma que teve em 2001 e 2002, e ele me disse uma vez, eu nunca me esqueço disso, que uma vez ele estava em uma palestra, acho que da BVQI até a época, e aí um dos auditores falou, vem cá, quem sabe aqui quando foi que surgiu a qualidade? E aí todo mundo foi para teoria, para isso, aquilo, ele falou assim, olha,
Abre aí Gênesis. Depois que Deus fez todas as coisas, e viu Deus Deus falou, que era bom. E viu Deus que era bom. Então, assim, Gostei. Deus ele estabelece um princípio de qualidade. Aí tem uma briga aí agora das profissões, das primeiras profissões do mundo, né? Das mais antigas agora. Auditor de qualidade. Então, essa daí agora eu vou guardar. Viu Deus que era bom, ou seja, ele olhou e falou, poxa, o que eu fiz realmente ali, ó, é bacana. Sim. É algo bom, é algo perfeito. Então, a gente precisa trazer esse padrão bíblico divino para a nossa relação de igreja, de instituição. Né? Muita gente fica com aquele preconceito de, não, igreja não é empresa. Claro que igreja não é empresa, a gente sabe. Mas isso de você trazer elementos que vão realmente proporcionar uma qualidade melhor, se eu estou no ambiente para prestar um culto a Deus e que eu tenho um pouco mais de conforto e que eu tenho uma qualidade disso, daquilo, eu vou estar muito mais à vontade para fazer aquilo. Sim. E aí entra assim, acontece que... Porque muitos pastores hoje não vivem ou não fazem isso. Porque, na verdade, não é porque não querem, porque não sabem. Perfeito. Não sabe, porque tem pastor que ele foi Exato. formado pastor, mas ele não foi formado um gestor. Exatamente. E uma igreja, ela precisa de 3 pontos, eu chamo da tríade importante para uma igreja. Você tem que ter o principal, que é o poder de Deus para a igreja funcionar. É como se fosse um passarinho ou um avião. Você tem um corpo ali que é o poder de Deus, é o movimentar de Deus, o agir de Deus dentro de uma igreja. Só que você tem que ter 2 asas nisso, não que Deus precise, mas a igreja precisa. Uma asa é a gestão de pessoas e a outra asa é a gestão administrativa. Sim. Então, uma igreja, tem igreja que você vai, que você tem lá Deus purinho, o pastor está jejuando 10 dias por semana, está orando 50 horas por dia. Você vê assim, o cara é um homem de Deus, o cara é um homem dedicado ao Senhor. Ok, tem gente assim. Mas esse cara, quando desce do púlpito, ele não sabe tratar pessoas. Ele não tem estratégia com pessoas. Então, o que acontece? Tem uma asa que está quebrada. Então, você vê muitas vezes um avião com a asa quebrada, ele começa a rodopiar, não sai do lugar. Perfeito. Então, tem igrejas que o cara é um cara assim de Deus, mas a igreja não anda. Por quê? Porque muitas vezes ele não sabe tratar pessoas. Agora, tem igrejas que elas são extremamente organizadas, ela tem uma gestão administrativa maravilhosa, mas Jesus não passa lá. Não tem poder. Exato. Não tem presença. Então, assim, minha concepção, e isso está saindo no meu livro, esse estudo meu, é um estudo meu esse, graças a Deus. Essa tríade tem que funcionar, a gestão de pessoas, o poder de Deus e a gestão administrativa. Porque eu penso que igreja é como se fosse um quebra-cabeça. O Senhor me perdoe qualquer coisa errada. É um quebra-cabeça. Tipo, você pega uma pecinha, o que tem? Qual o desenho? Você não sabe. Quando você junta as peças, aqui tem um leão, é um zoológico esse quebra-cabeça. Então você começa a ter clareza na união de peças. A igreja é a mesma coisa. Ela não tem só uma peça. Ao ponto que na igreja em Atos, quando começa a crescer, começa a dar problema, porque as viúvas lá se sentiram desamparadas. O apóstolo chegou logo, peraí, levanta um homem bom para cuidar desse povo, a gente vai continuar na palavra aqui. Exato. E na oração, e vocês vão pegar aí e cuidar desse povo. Você já começou a parte de... a gestão de pessoas e também a gestão administrativa, porque ia ter que recolher para poder comprar. Sim. Então, não é só questão do poder, não é um lado das asas, então tudo tem que funcionar. Aí, voltando, a maioria dos pastores não tem a preparação para lidar com... O cara sabe pregar, mas não sabe lidar com pessoas, não sabe sobre gestão emocional, infelizmente. E, inclusive, os seminários, por vezes, ensinam a Bíblia ali, ok, mas e as outras coisas? Exatamente. Então, eu gosto muito de um livro chamado Pastores Bivocacionados. E ele fala muito comigo, porque se o pastor hoje ele não tem tempo de viver a vida empresarial ou uma outra vida, não tem problema. Tem alguém no ministério dele que tem essa experiência. Agora me fala se o pastor confia nos outros para dar. Difícil. Não confia. Aí o que acontece? Quer fazer sozinho. Ele quer escolher a tinta da igreja. Tudo. Ele vende por músico e fala assim, eu vou comprar a caixa de som. Chega lá o vendedor, essa aqui é boa. Aí pega um white som lá e aí vai levar para a igreja achando que é boa. Então, tipo assim, infelizmente a maioria dos pastores são centralizadores absurdos e não confiam. Nem fazem bem, nem confiam. Aí empacam a igreja. Atrasam a igreja. Sim. Eu ia puxar outro assunto, coerente mas... isso que eu tô falando? Perfeito. Qualquer coisa, e extremamente coisa bíblico, né? Corta tudo aí, viu? Qualquer coisa. E extremamente bíblico, né? Tudo que você falou, eu consigo enxergar, principalmente nas cartas de Paulo, ali, tudo bem definido, assim, essa estruturação de igreja, o preocupar com a logística em si da igreja, com cuidar de pessoas, com a palavra, é tudo bem definido, eu consigo enxergar isso bem claramente. Antes de voltar em um outro assunto lá atrás, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão, me chamou a atenção do bivocacionado. Sim.
em que momento você descobriu isso ou como que você percebeu isso? Porque para mim é uma dúvida, tô falando até porque eu vejo, e eu sempre tive, abrindo meu coração aqui, eu sempre tive um pouco de preconceito com pastores bivocacionados. Para mim, assim, ou então ele pode ser outra coisa e não seria pastor. Se ele é pastor, ele tem que ser em tempo integral. Sempre tive isso. Mas hoje a minha igreja, meu pastor, inclusive, não é em tempo integral e tal. E eu percebi muito até dentro disso que a gente está falando, né? De estrutura da igreja, de administração e tal. Mas como descobrir isso, como separar isso, assim? E para você, como foi essa definição? Tudo são cortinas que vão saindo e vão dando clareza, né, ao propósito. Então, assim, eu tive um bom resultado na parte de business, de treinamento de pessoas, de liderança. A gente sempre viu um bom crescimento nisso, aumento de faturamento de empresas, muitas vezes a retenção, fazendo com que empresas não fechassem tão cedo, ficassem um pouco mais retendo muitas vezes clientes, etc. Então, eu vi que isso dava certo. As coisas que eu fazia na igreja administrativa também davam certo. O evento, um congresso ou outro que a gente fazia, davam certo. Então, como eu já estava legal lá, eu sabia assim que uma hora Jesus ia me esperar numa esquina e ia me pegar. Então é aquela coisa que fica no coração, uma hora eu vou cair para o ministério. Só que assim, eu não tive um encontro assim pessoal com Deus, que um anjo veio no meu quarto e falou: a partir de hoje você vai ser... Eu sou pastor há 15 anos, mas eu estou há 4 anos, da pandemia 21 para cá, isso. 3 anos e meio mais à frente da igreja, fazendo a transição. A transição não pode ser feita em um mês, são anos fazendo essa transição. Então, assim, eu não tive assim, um anjo na minha casa a partir de hoje, meu filho, tudo eu não vi uma escada da pedra para o céu, anjo subindo, não tive. E aí eu penso assim, inclusive, essa é uma decisão mais difícil, porque a decisão mais fácil é quando Deus vem para você e fala assim, a partir de hoje, cara, é facinho de obedecer isso. Mas o difícil é a renúncia, é você abrir mão. Aí é o que é difícil. Então, em 2019, com a pandemia, eu fecho um negócio, mantenho só um outro, que é o que eu tenho hoje ainda, um CNPJ, para justamente quando eu vou fazer treinamento, mentoria, que ainda faço alguns. Eu mantenho esse negócio, só que eu desacelerei total. Então, eu viajava demais. Então, eram 3, 4 cidades toda semana, era vida de aeroporto. Eu morava aqui perto do aeroporto, porque já era... para estar mais perto realmente do aeroporto, que era uma loucura. Eu fiz o Brasil em 33 dias uma vez. Todas as capitais em 33 dias. Só não foram em 27 direitinho, porque a conexão dos voos do norte são horríveis. Então, assim, 33 dias. Uma vez eu fiz 3 países em 4 dias. Eu fiz Peru, tipo numa sexta-feira, embaixo Colômbia. Peru, Colômbia e Miami. Sexta, sábado e Miami na segunda-feira. Então, tipo assim... Era uma loucura uma parada dessa, uma loucura. E tudo isso fez o quê? Assim, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver. Essa loucura, assim, cansa. Essa busca cansa. E aí, quando deu a pandemia, a igreja fechou, vamos para dentro da igreja. Eu fiz algumas pesquisas dentro da igreja. Puxa, a gente vai entrar no assunto aqui que vai ficar sem fim. Mas assim, eu fiz umas pesquisas de qualidade dentro da igreja. E eu perguntava para as pessoas: você gosta dos seus pastores? Amo. Você gosta da sua igreja? Amo a igreja. Você confia nos pastores? Confio, todo mundo, etc. E por que você não chama ninguém para ir na igreja? Então, essa era a pergunta-chave. Por que você não chama ninguém? Por que você não chama ninguém? E a resposta, até a hora que eu encontrei alguns corajosos para falar, mais corajosos para falar, eles falaram assim: mas a gente não sabe como é que vai ser o culto. Como assim? A gente não sabe se vai ter louvor, se não vai ter, se vai ter música, se não vai ter. Se o pastor no dia vai pregar ou vai bater, se ele vai falar de Bíblia ou vai falar da emoção dele. Isso é muito bom. Irmão... Aí eu buguei com isso, de verdade. E aí as minhas próximas perguntas já eram mais incisivas com relação a estes pontos. E aí, quando eu percebi, cara, depois se chocar aí, vocês cortam também. Eu percebi que o nosso culto não prestava. E essa palavra mesmo, a força da palavra. Aí sempre vai ter aquele irmão: como é que pode? Um culto não presta? Não é para você. O culto é para Deus. Eu sei, mas não está prestando para Deus, porque assim, era um culto por vezes que o cara estava iniciando a oração, estava alguém lá, quando às vezes não tinha músico, só ia no domingo e etc. Então, você tinha o culto forte, o culto fraco, o culto do teste, o culto do estágio, o culto melhor. Isso me incomodou demais. Eu fiz uma reunião durante esses 40 anos. A igreja tem vários pastores, são 24 pastores, mas alguns da geração anterior, alguns da nova, porque o apóstolo precisou de gente desse tempo inteiro para ajudar no cuidado do pessoal.
E aí que foi que aconteceu, que a gente juntou os pastores, e assim, pastores, eu fiz uma pesquisa na igreja, e e assim, a conclusão é que o nosso culto está devendo, ele não está prestando, etc. E essa reunião, Deus falou demais com a gente, porque assim, não foi uma reunião de briga, foi uma reunião que assim, a gente baixou a cabeça aí, meu Deus, o que é que a gente está fazendo? Um culto sem entrega. Um culto sem entrega. Como hoje é quase normal você viver uma coisa assim. Então, qual foi o nosso primeiro compromisso? E aí começou a girada, daqui a pouco a gente chega em Mergulhados, que começou a virada da igreja, foi que, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo e vamos organizar o nosso culto. E aqui começou a virada da igreja, organizar o culto. Então, quando um pastor, por exemplo, ia ministrar, depois que hoje a gente tem a cultura, a gente chama a cultura internacional do feedback, né? Toda segunda-feira tem feedback para tudo que aconteceu na igreja no dia anterior. Ministério Louvor, palavra, técnica, diaconia, recepção, voluntários. São os dias do feedback do que aconteceu. Está fresquinho, as pessoas lembram. A gente não espera uma reunião de 2 em 2 meses para falar. Sempre segunda-feira. Então, um louvor que não foi talvez assim tão legal no padrão que a gente está esperando. Irmão, o que foi que aconteceu? Orou direitinho essa semana? Só que hoje a gente já está nesses 3 anos fazendo feedback, que a gente tem estado tão feliz que assim, hoje é um feedback que já é dado mais tranquilo, porque anteriormente tinha muito, me machucou, foi para Deus. Você fica cheio de dedo, né? Muito dedo. Hoje, irmão, foi ruim ontem aí, viu? E assim, e já tá mais... Isso demonstra maturidade, né? Cara, isso é libertador dentro de uma igreja. Sim. Libertador. Por exemplo, eu preguei no domingo à noite, o meu apóstolo manda no final do culto feedback para mim na mensagem. Eu lembro até uns dias atrás, uns meses atrás, que ele falava assim, você está com um problema na sua mensagem, pode falar. Você tem que pegar os pontos que você fala, transforma em 3 mensagens, porque na cabeça dele, tipo assim, o ponto era tão importante que merecia dar uma série, né? Que eu ficasse mais lá. E eu já tenho na cabeça, desde a época do treinamento, derramar um caminhãozinho assim na pessoa e deixar ela me assim, meu Deus, eu gosto disso. Mas assim, feedback, você precisa pegar um ponto, porque é uma igreja, o povo precisa entender direitinho. Sim. Feedback, irmão, feedback. Então, e quando ele está sentado, o pastor da igreja de 40 anos, de ministério, recebe feedback. Então, isso é fenomenal dentro de uma igreja. Então, isso trouxe uma saúde dentro da igreja. Então, vamos chamar o pastor não pregou bem naquele dia, foi o que aconteceu. Não preparou a pregação, não. Não tive muito... tá bom, deu para perceber, na próxima vamos melhorar. Cara, ajeitamos o culto, pronto. Ajeitou o culto, hoje nós estamos funcionando 18 ministérios na igreja. 18 ministérios funcionais na igreja hoje. Mas começou pela organização de um culto, uma recepção melhor, uma recepção mais calorosa. Por exemplo, lá na igreja eu tirei as placas de recepção que a gente usava, porque a gente prefere o aperto de mão, porque a gente tinha irmãos que ficavam com a placa assim lá de fora, e a pessoa quer cumprimentar, não sabe como. Não sabe como, ou não cumprimenta. E a gente tirou justamente, não que não sejam boas placas, mas para dar o calor lá. Então, a ordem, por exemplo, na nossa portaria, você experimentou isso lá. Quando você passou, devia ter gente lá na porta. Engraçado que eu passei, saí, voltei, ainda falei com o Felipe, a gente vai ganhar mais uma salva de palmas. Tá vendo? A ordem é constranja, bate palma, etc. O cara recebe tanta porrada lá fora, irmão. Deixa o cara se alegrar na igreja. Com certeza. Aí sempre vai ter o irmão que vai dizer assim, mas está aplaudindo o homem, os homens não merecem aplauso. Não, irmão, vai dormir. Isso não é concepção para dentro de uma igreja que quer qualidade, quer atender bem as pessoas, entende? Então, assim, a gente criou uma concepção hoje que quando você chega num culto, meia hora antes está tudo pronto, luzinha baixa, fundo musical, som passado. Você senta... decência e ordem, né? Cara, é outra coisa. Você chega no estacionamento, alguém vai lhe ajudar, vai abrir sua porta, vai falar seja bem-vindo ao lugar de experiências. Você vai passar por uma recepção calorosa, tem um cafezinho, você senta, tá tudo pronto. Só nessa experiência que você senta, você fala assim... Diferente. Poxa, que igreja boa. Cara, ele nem viveu nada ainda. Sim. Mas aí a gente trouxe um DNA de que a mesma responsabilidade do cara que está no estacionamento é o do pastor que está pregando. Então, não é assim, 50% do pastor e o resto 10, 5... Não. Todo mundo contribui para o bom desenrolar das coisas. Pecinha do quebra-cabeça. Sim. Então, você tem a sua peça lá e a gente tem a peça aqui. Então, hoje virou um DNA de verdade na igreja, que o cara que está no estacionamento, ele está entendendo que ele está contribuindo com a conversão no final. Como aconteceu domingo agora, de 12 conversões. Glória a Deus. Você falou, não sei se é o termo que vocês usam lá, e não vejo problema no termo em si, mas na essência, né? O pessoal tem usado muito voluntariado, né? Voluntariado. Mas aí eu brinquei lá na igreja que eu falei, cara, o voluntariado não significa que você é voluntário no sentido de que eu sou voluntário, eu faço do jeito que eu quiser, porque eu estou com... E eu vejo que muita igreja é assim, né? Se eu sou voluntário, eu me voluntariei, eu faço como eu quiser, na hora que eu quiser, eu falo, não...
O voluntariado não tem a ver com isso. Talvez a palavra voluntariado, beleza, usar, mas é entender e explicar essa essência, né? Da sua importância e tal. Porque o cara, quando é voluntariado, às vezes, se você não explica isso direito, o cara acha que... Exatamente. Eu sou voluntário, você tá me cobrando por quê? Eu tô fazendo por livre e espontânea vontade, não é? Eu acho que é essa... Tem 2 princípios do voluntariado. disponibilidade e disposição. Porque tem gente que tá... Não, tô aí, viu? Mas não tem disponibilidade. E tem gente que tem disponibilidade. Eu posso, mas não vai, não contribui. Sim. Então, assim, a gente... São dois itens importantes e a gente tem ministrações para os voluntários, a ciência. Agora, uma virtude hoje também nossa é porque sempre a gente está trazendo os resultados da igreja para todos que trabalham, para que eles se sintam participantes, né? Existe um conceito de um americano, Simon, não lembro o nome dele agora, ele fala sobre o Golden Circle, que é justamente o círculo de ouro. Sim. Que você está falando ali do quê, onde e o porquê. Exatamente. Então, você vai ficar na portaria, viu? Tá bom, isso é onde? Portaria. O que é que eu vou fazer? Não, recepcionar as pessoas. Isso é o que vai fazer. Você vai recepcionar pessoas onde? Na portaria. Pronto. Isso não enche o olho. Ele tem que saber o porquê. Exatamente. Perfeito. Qual é o porquê? Perfeito. Porque se você atender alguém bem aqui na portaria, você abriu o coração dele para aceitar Jesus no final. Então, esse ano a gente está chegando em quase 190 pessoas que aceitaram Jesus já. A gente está falando de metade do ano ainda. E já nasceu uma igreja só de pessoas novas esse ano. Massa. Tem um princípio, né, que pessoas respondem a incentivos. Gostei dessa. Então, quando você incentiva aquela pessoa e demonstra justamente isso, é o propósito, né? Quando a pessoa ela faz algo com um propósito muito bem estabelecido, ela costuma fazer aquilo ali da melhor maneira possível. Porque ela entende que aquilo ali vai ser vital para alguém. Perfeitamente. Aquela coisa, às vezes a pessoa ela já sai de casa, por exemplo, atribulada, com um problema, e ela chega e um sorriso. Eu conheço pessoas que ficaram em igrejas pela forma que foi recepcionado. Sim. Porque Perfeito, chegou, alguém perfeito. deu risada pra ela, coisa que ela não tinha ali. É o famoso, recebi um abraço e fiquei na igreja pelo abraço que a irmã tal me deu. Exatamente. Então, assim, isso é importante de trazer realmente essa cultura. Ele não lembra a palavra do dia, meu amigo, mas ele lembra o abraço. Meu querido Joaquim, você vai assistir a gente aí, a esposa dele, por exemplo, entrou na igreja, o primeiro dia que eles foram, a recepcionista, uma senhorinha que fica assim... É porque a nossa recepção a gente tenta deixar as três idades, três gerações. Sim. Massa. Adolescentes, jovens e mais velhos. Por quê? Porque um velho, quando chega, e se eu tiver menino, vai falar, essa igreja é de menino. Não. Então eu sempre deixo os 3 para a gente seguir os padrões. Massa. Uma senhora abraçou, a esposa dele é jovem, mas uma senhora deu um abraço. Mas deu um abraço de 1 minuto na menina. E o marido ficou de longe assim olhando. Depois, quando saiu, você conhece da onde? Ela fez, não, eu não conheço. Então, eu não sei se ele lembra da palavra do dia, mas lembra. Do abraço. Do abraço. Então, os voluntários hoje, eles são assim, uma bênção na nossa casa. Eles são participantes integrais de toda a conquista que tem acontecido na igreja. E assim, nas nossas reuniões, a gente sempre traz essa importância que isso tá fazendo de verdade a diferença na nossa igreja em termos de crescimento. Porque, vamos lá, tem um funil do marketing, tem um funil de tantas coisas, e tem um funil de conversão também que existe. Sim. Qual é o funil? Multidão, visitantes, novos convertidos, membros. Então, Jesus, multidão, discípulos, e os discípulos que caminharam com ele quando ele desceu do monte, ele não tinha só 12. Dos discípulos, ele escolheu 12. Então, assim, a igreja, então, esses dias como pastor, a gente não tem conversão na igreja. Não, o problema não é conversão, você não tem visitante. Para que haja conversão, precisa de visitante. Simples. O cara pregando para a igreja não vai ter conversão. Então, você tem que ter visitante. Aí vamos lá. Volta para aquela sua pergunta. Por que não tem visitante? Pronto, acabou. É exatamente isso. Isso está virando um livro agora, eu espero lançar em outubro. Massa, vai lançar aqui com a gente. Porque isso me interessa. Mas olha que ciclo legal, né? A gente já caiu no ciclo aí, você viu? Uma outra coisa importante sobre o voluntariado em si é o gerar compromisso. Eu digo assim, uma coisa que me fez... eu entreguei minha vida a Cristo aos 14 anos e também nunca me afastei do Evangelho e dos caminhos do Senhor. E o que me fez realmente ter ali um momento de entrega foi servir na igreja. Porque por muitas vezes na adolescência você pensava aquilo, poxa, eu quero pecar, mas daqui a pouco eu vou servir. Essa semana eu não posso, porque eu tô na escala. Essa semana eu tô na escala, eu não posso fazer isso. Então, isso gera em você essa consciência. Lógico que a gente sabe que é o Espírito Santo trabalhando conosco, mas de forma humana falando,
o compromisso que é gerado através daquilo ali e, consequentemente, um resultado do seu serviço, isso cativa a pessoa. E agora acho Perfeito. que a fala do pastor Casa que você está falando, que é o compromisso instruído, né? Exatamente. Porque também o cara tem que ter essa consciência, que se eu estou na escada eu não posso estar tendo uma vida de pecado. Não adianta também só ter a parte não pelo fato de estar na escala. Mas contribui muito. Ajuda. Por isso que assim, aí que tá. Pecou e etc. Existem alguns casos que você chama. Tem a famosa disciplina, né? Mas assim, o cuidado de perto. Não adianta disciplinar e largar a pessoa, mas um acompanhamento, né? Um acompanhamento, porque assim, cara, vamos lá. Adão pecou. Ok. Deus ia estar todo dia com Adão, não ia? Sim. Adão peca. Deus deixou de ir lá? Não. Então, o homem falta aos encontros, mas Deus nunca falta ao encontro. Exatamente. Nem quando o homem peca. Perfeito. Então ele está lá. Então o pecado não afasta Deus do homem. O pecado afasta o homem de Deus. Porque a gente que foge, a gente faz igual Adão. Total. A síndrome, né? A mesma, daí a gente vai para a igreja tristinho, no outro domingo estou melhor, no terceiro estou levantando a mão, no quarto eu estou dando glória a Deus de novo livre. Sim. Mas é pelo meu descargo e não pelo meu descargo de consciência. Não pelo entendimento do perdão. Eu preciso estar pelo entendimento do perdão para que eu esteja livre. Então, acontece demais de você manter jovens, por exemplo. Hoje no meu culto Kids, na média de 150 crianças, e eu tenho um culto no padrão daquele do Mergulhados para as crianças. Telão, banda, parece um culto... Parece não, é um culto voltado às crianças. E nesse culto que é voltado para as crianças, todo mundo que faz operação é criança. Legal. É quem fica na mesa de corte, é quem fica na câmerazinha, etc. A gente pega adolescente, 9, 10, 15 anos. E aí que está agora a pergunta a resposta ainda mais complicadinha assim, né? Mas o menino está errando, tá bom. É melhor ele estar errando perto ou ele está errando no mundo, longe? Com certeza. Abraçado por amigos que estão errando também. Deixa o menino errando aqui perto. Sim. Vamos consertar, vamos acompanhar. Aqui você tem uma supervisão, né? Você tem esse acompanhamento. Está num ambiente de perdão, está num ambiente em que vai vir uma graça de Deus e ele vai... Né? A qualquer momento ele pode ser transformado, tocado, liberto, como nós fomos. Sim. Claro. E isso a gente precisa realmente mudar essa cultura do afastar. Né? Acho que assim, a gente precisa entender que a gente precisa acolher e tratar. Isso. Não afastar e julgar. Isso. Isso é um problema sério que infelizmente acontece de modo geral nas igrejas e que não trazem uma mensagem bíblica nesse sentido. Né? Você tem que tratar, logicamente, o pecado e condicionar a pessoa a uma mudança de vida, mas, como você falou, perto, não longe. A não ser que a pessoa daí queira, né? Não, que a gente aproveita exatamente. Mas aí é com ele, é com a pessoa também. Eu amo esse assunto. Eu nasci também na igreja, né? Desde pequenininho lá, e a gente já viu tudo isso que a gente está falando, eu consigo enxergar na prática. Em algum momento, né? Agora, tanto os bons quanto os ruins. Uma coisa interessante com os voluntariados é porque a gente também é uma igreja que nós trazemos a tradição da equipe diaconal, dos diáconos. Sim. E assim, normalmente os diáconos são usados para quê na igreja? Abrir porta, receber irmão, entregar envelope de dízimo. Que na Bíblia não é isso, né? Não é isso. Perfeito. Pronto. Cara, ontem eu estava com os diáconos, domingo os diáconos nossos estavam em abrigo de idosos, fazendo trabalho pastoral. A diaconia é um trabalho pastoral. Perfeito. E assim, eu sei que é um diácono, mas assim, o trabalho deles é espiritual, porque quando eles foram levantados em Atos, foi assim, rapaz, as velhas começaram a falar mal aí, vocês precisam ir lá para dentro. A primeira característica de um diácono é tirar a murmuração da igreja. A primeira é tirar a fala perigosa, é o supervisor do povo, é espiritual. Então não é o cara que limpa chão. Então hoje, as pessoas que fazem braço na igreja, voluntários. Os diáconos estão lá. Hoje, graças a Deus, depois de 2 anos para cá, tem sido abençoado. Hoje de manhã eles estavam entregando material. Domingo eles foram visitar o asilo. Domingo à noite a gente fez um apelo na igreja. Compramos material ontem, entregamos mais de R$2.000 de fraldas e etc. Hoje pela manhã. E a igreja chega junto. Por quê? Porque está vendo o diácono lá trabalhando, visitando. O diácono domingo na igreja, um dos nossos líderes fez... Se você tiver alguém que está doente, que está operado, que está em casa, que está... Cara, isso é trabalho diaconal. É trabalho diaconal. Lá tem presbítero? São os pastores, no caso, né? Mas a gente adota o modelo de colegiado através do presbitério, no caso, né? Tem um colegiado de pastores e tem um apóstolo que tem a palavra final, mas sempre ponderada na opinião dos pastores, porque isso protege a igreja, para que nenhum pastor com qualquer ideia maluca faça o povo de cobaia.
Que é outra coisa que a gente já viu muito bem. O cara acorda com vontade, daí eu quero vontade, vai lá e testar no corpo. Vai dormir. Eu conto ou não conto? Conta que eu quero aprender, vai. Não, a gente tava aqui um dia e aí um irmão determinado, meu Deus, tá capaz dele assistir. Corta aí, só corta. Enfim, ele chegou lá de terno e gravata e aí no louvor da igreja ele falou, Deus falou comigo, estava... Você vai saber quem é. Eu estava me arrumando para vir para a igreja e Deus falou comigo, por que quando você vai para um casamento você coloca a sua melhor roupa e para ir para a igreja você não coloca? Porque o culto não é um casamento, você não entendeu não, rapaz. Aí beleza, aí daqui a pouco então a partir de hoje ele chamou de levita, todos os levitas vão ter que vir de terno e gravata pro culto. Aí eu olhei assim, falei, primeiro que eu não tenho, eu não uso, não gosto, não tenho. Aí depois ele falou, se você não tem o terno, venha com a sua melhor roupa. Eu falei, peguei essa brecha aí. Eu peguei a minha melhor roupa, era o meu normal. Eu falei, cara, eu só tenho isso aqui. Aí todo mundo de terno e eu lá de caminho, não queria ser rebelde nem nada, mas de fato eu não tinha. Sim. E aí eu fui, mas enfim, é mais ou menos isso. Mas né? Eu tinha uma ideia da cabeça. Mas graças a Deus, hoje ele já não tá não, ele assim, mesmo mudou essa história então, mas depois. Hoje, com o nosso conceito de igreja ali hoje, qualquer coisa assim, vai ter que cortar aí. Qualquer coisa assim vai ter que ir no presbitério. É isso, eu acho que se protege, não é uma ideia na cabeça que ele faz sozinho. Por exemplo, nenhum pastor pode doutrinar no púlpito. Sim. Nenhum pastor, porque todo tem que vir antes no colegiado. Sim. Porque a gente tem uma variedade de pastores na igreja, então um gosta de pregar assim, o outro chega, não, é de terno. Então, peraí. Antes a gente tem que discutir. Então, isso protege a igreja de loucura. Sim. Protege a igreja de coisas assim, malucas. Então, aleatoriedades, né? Agora, se o cara quer que todo mundo seja de terno na igreja, não tem problema não. Esse é o padrão da igreja. Por exemplo, hoje eu vou ministrar. Você viu que eu estava com outra blusinha. Eu vou ministrar numa igreja hoje à noite, saindo aqui em São Cristóvão. Então, eu estou com minha blusinha. Eu tô padrão igreja que não obriga o terno, mas também não deixa eu ir de Nike e camisa assim, como eu tava na minha igreja domingo. Né? Tipo assim, são padrões de boa. É isso, e não tem problema, desde que não seja do nada, da cabeça de alguém. Pronto. E que não seja nada antibíblico, né? Também, eu acho assim, tem tanta coisa pra gente ganhar tempo, pra gente ficar perdendo tempo. Por exemplo, lá na igreja hoje, a gente tem um padrão dos pastores. Por exemplo, não se prega nada nichado em uma pregação. O que é uma coisa nichada? Eu vou lá fazer uma pregação, hoje eu quero pregar para os empresários da igreja. Pronto, eu tirei todos os que não CLT. Se levanta e vão embora. Eu preguei todos, pode levantar e ir embora, de verdade. Então alguém vem pregar, hoje eu quero pregar relação de marido e mulher, tirou o solteiro. Aí ele pode aprender para o futuro, mas num culto tirou eles. Vamos falar de criação de filhos, tirou os que não têm filhos. Sim. Então, hoje na igreja a gente já não traz temas assim. Não que não se fale. Sim, mas nós temos o culto de casal para fazer isso, nós temos o culto de discipulado para ser o dia de dar o sacode na turma, né? Assim, vamos fazer um encontro de discipulado, que daí é o famoso aperto, vamos lá, vamos trazer aqui a seriedade. Mas o culto do dia a dia tem que ser um culto agradável, gostoso. Uma coisa que para mim é importante, já foi tema, inclusive, de um podcast nosso, mas é com relação à programação da igreja. A gente vê hoje em dia muitas igrejas tendo muitas programações né, na semana, e isso tem afetado em algum ponto as famílias, pelo fato das pessoas com esse sentimento de não, eu tenho aqui a obrigação de estar na igreja, ou até mesmo interpretar de forma errada, ou buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que tem sido assim, a visão lá mesmo na comunidade, ou de modo geral sua, sobre excessos de programações na igreja? Perfeito. Vamos lá. Duas linhas aí. Na nossa igreja são 2 cultos por semana, quarta e domingo, sendo que é domingo manhã e domingo à noite. Vamos abrir o 3º culto agora em setembro, devido ao que você viu lá, o crescimento da igreja, aquele evento lá. A gente tem crescido nisso. Então, nós não somos uma igreja de muitos cultos, mas somos uma igreja de movimento. Né? Então, nós separamos aí a segunda, a terça e a quinta para que as pessoas reúnam em casa, porque nós temos os grupos pequenos. Numa estratégia nossa, não é uma estratégia hoje copiada. Por exemplo, só um exemplo, a gente não chama de líder de célula, a gente chama de anfitrião. Por quê? Porque você já tira o peso da palavra líder e evita o ser dono. Então a gente tem ali a questão dos anfitriões para tirar um pouquinho desse peso. Então, a igreja tem movimento, mas de cultos são 2. Só que eu estava ouvindo o pastor André Valadão, inclusive lá em Orlando, e meu cunhado é um dos pastores lá também, e eles têm culto lá quase todos os dias. Só que eu gostei demais do conceito do que o pastor André Valadão trouxe, que eles estão nos Estados Unidos. E, por exemplo, tem igrejas americanas que hoje, as mais tradicionais americanas, ela tem um culto, por exemplo, domingo de manhã. Então, o cara que não vai domingo de manhã não cultua mais.
Então, assim, eu gostei muito de quando ele traz a intencionalidade de cultos semanais. Parece que lá tem quase todos os dias. É terça, quinta, quarta de manhã, quinta, um para cada nicho. Mas ele fala o seguinte, cara, o cara que não pode assistir de manhã, ele assiste de tarde. Tanto que ele tem um culto lá, que eu acho interessante, um culto meio-dia, pô. Meio-dia. Então, assim, eu perguntei, o meu cunhado estava aqui semana passada, com o meio-dia, cara, os caras trabalham demais, acordam tarde, tomam um bom café, vão pro culto, depois vão almoçar. O pastor Davi Lago, só uma observação, lá na igreja Getsemane, em Belo Horizonte, ele fazia a terça cult, que era 11 horas da noite, para pegar a galera depois da faculdade. Eu fico doido com essas coisas, essas ideias eu não posso ouvir, não. Eu fico doido. Era algo assim bem interessante por conta disso, porque ele pegava a galera que estudava ali, que tinha essa intenção de querer cultuar Deus depois que não tinha tempo. Era culto de 1 hora, por exemplo, coisa curta. Pega um carrinho, saiu da faculdade, vai lá e etc. Exato. Caramba, eu acho que meu pai tinha um culto de sexta-feira, meia-noite. Massa. Na época de evangelismo. Coisa de evangelista, essas coisas, né? Pegar a capeta, fazer essas coisas. Sexta-feira, meia-noite. O culto da meia-noite, ó. E minha mãe conta que era assim, inacreditável. Tem um projeto do pastor... Ele é um pastor americano que está no Brasil, que está em Pernambuco, esqueci o nome dele. É um casal, Cris e... não lembro. Eles têm esse culto, só que é bem nichado também, né? Enquanto eles estão fazendo culto, tem uma galera que vai fazer evangelismo, pegar moradores de rua, prostitutos. Pense na igreja lotada. E é um culto, é um culto padrão aquele lá, pra essa galera. É a coisa mais linda. Agora, onde está o problema? O problema não são os muitos cultos. O problema é o pastor obrigar todo mundo a estar nesse culto inteiro. Você não veio hoje porque aquela cobrança, né? As pessoas precisam viver, as pessoas têm família, as pessoas têm coisa para fazer na vida. Então aí é o problema. Tanto que as igrejas americanas, atentas, pelo menos em Orlando, atentas ao que está acontecendo com as igrejas brasileiras lá, eles estão abrindo mais cultos. Sim. Porque o cara que não pode de manhã vai à noite, vai de tarde. Então, por esse consentimento, eu achei bem legal. Eu acho também uma coisa que é importante é a estrutura da igreja. Às vezes que você falou, vocês têm lá 24 pastores. Se tivesse uma quadrilha maior de culto, você consegue, de certa forma, ter equipes para suprir. Né? O que eu vejo muitas vezes são igrejas que não têm pessoas para estarem à frente da obra e ainda assim entopem demanda absurda de programação. Aí é aquela questão da gestão, né? Que pega realmente, porque a pessoa só pensa no lado espiritual da coisa, de querer alcançar vidas, e esse é um argumento muito forte para quem não tem muitas vezes talvez aquele entendimento e fala, não, realmente, tem vidas que precisam, ou só tem esse dia para vir aqui, então eu vou deixar de sair com minha família para poder estar ali servindo a Deus. Então acho que a gente tem que estar com um alerta muito ligado nesse sentido e buscar, acho que de Deus, um direcionamento, essa sabedoria humana também, que é importante, para estar organizando isso. Sim. E acho que o grande lance é porque você resumiu, né? O buscar vida. Só que aí se você quer as mesmas vidas todo culto, você não está buscando vida. Você está buscando entretenimento, enfim, ou qualquer outra coisa. E aí, enfim, é complicado, porque vai a questão, não, a gente tem que fazer o culto virar, tem que ter gente, tem que sei o quê, aí vira o cara falta, o cara não vive, o cara não pode estudar, o cara não pode fazer uma coisa. É complicado. Eu queria entrar em 2 temáticas rápidas para antes da gente entrar no Mergulhados, que eu quero muito entender a história, mas a gente falou muito sobre coisas boas, eu queria falar sobre uma coisa ruim que você citou e que eu acho que é importante a gente falar e eu vou contextualizar aqui. Eu acho que tem muito a ver com o tema Nascidos para Adorar, né? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre 3 tipos de adoradores, que são os adoradores por comodidade, que ele só adora a Deus quando está tudo cômodo, quando a vida dele está boa, e se ele começa a ter problema, ele deixa de adorar porque ele, como se ele fosse injustiçado. Eu busco ao Senhor, estou passando por isso, enfim. O adorador por necessidade, que ele só vai buscar a Deus quando ele está passando algum problema, e quando ele resolve seus problemas ele já não tem mais tempo, enfim. E o verdadeiro adorador, que é aquele que adora independente das circunstâncias, isso. Né? E você contou sobre os problemas que vocês tiveram nas igrejas, lá no começo. E posso estar enganado, mas isso parece que não abalou a fé de vocês, da sua mãe. E eu acho que isso é o perfil do verdadeiro adorador. Que você falasse um pouquinho, porque a gente recentemente teve um rapaz aqui que ele nasceu na igreja também, ou se converteu novo, né? Que foi Sérgio. Sim. E aí ele contou que ele teve problema com drogas. Quando ele estava voltando para a igreja, ele tomou um baque absurdo na igreja e aquilo destruiu ele de vez. Ele voltou para as drogas. Hoje, graças a Deus, está com centro de recuperação. Foi uma bênção, tá uma bênção, mas esses problemas na igreja, e acho que todo mundo aqui da gente conhece alguém que sofreu um baque tão grande dentro de uma igreja que hoje não tem aversão à igreja e meio que aversão a Deus, né? Porque parece que condiciona uma coisa outra. Né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque você tomou 2 baques aí pesados, né? Você e sua família, sua mãe tomaram 2 baques pesados e mesmo assim não levaram isso para o coração, não entenderam que Deus não tem culpa, né?
Eu acho que mamãe foi muito prudente nesse ensino aí para nós, né? Nunca vi, por exemplo, mãe reclamar. De Deus, o que foi que aconteceu, o que é que Deus fez. Então a gente não viu isso dentro de casa na nossa infância. Meu pai não reclamava, minha irmã ou minha mãe também não reclamava, então a gente... tanto que a minha época, que eu falei que deu uma época que eu dei quase umas fériasinhas, foi quando eu tinha 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar. E eu tinha um patrão aqui, e aí na época ele foi para o Rio de Janeiro e falou, vamos para lá que lá a gente ganha mais dinheiro, eu preciso ajudar minha mãe, vamos. Fiquei um ano lá. Quando eu percebi que eu estava assim, friozão, eu vou desviar, eu vou voltar para casa. Peguei um ônibus e vim para casa. Tipo, larguei tudo lá de verdade e vim com 19 anos. Lá trabalhei como pirueiro, dirigia Kombi Realengo Bangu. E aí peguei um ônibus e vim embora para casa. Aí já vim para a igreja, já toquei na igreja, etc. Então já foi a única época. Então a gente não teve essa crise com Deus, não. Nem quando eu basicamente abri mão de tudo. Também não tive crise com Deus, não. Pronto, aí esse era o assunto que eu queria entrar agora, entender um pouquinho aí. Aí você falou, acho que foi até 2019, né? 2019, pronto. 2019, eu já estava cansado demais com o tipo de trabalho. Tava com uma vida legal, em termos de finanças, e eu tinha um alvo financeiro na minha vida, em que eu pensei assim, cara, eu vou chegar em X valor, com X valor eu vou aplicar, eu vou ter um valor por mês para ganhar, e com esse valor eu vou começar a viver para a igreja de uma forma tranquila, sem depender da igreja. Cara, não tem erro nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Nada, não tem erro. Não tem pecado, não tem erro nisso. Só tem um probleminha, que era o que acontecia comigo. Eu orando, e eu fiz essa oração para Deus. Deus, tocar, que era uma delícia tirar um extrato da conta, ver um código de barra, né, profeta? Era bom demais lá. Você via um monte de número, parecia um código de pagamento. É muito bom. E aí, assim, quase chegando perto do meu alvo, numa oração, eu estava morando até aqui em Alphaville, e eu fiz assim, Senhor, eu estou quase chegando no alvo aqui, que alegria, aquela oração assim, quase que ingênua, sabe, assim, tipo, poxa, que alegria, vou poder trabalhar só para o Senhor, vou parar tudo, até vou diminuir um pouco o padrão, mas pelo menos já tenho um sustento no mês, etc. E vou fazer o ministério integral. Aí a palavra de Deus foi assim para mim, confiando em quem? Eu ia falar isso. Perfeito. Aí, sabe o que é pegar o menino pelo pé e balançar assim, de cabeça para baixo, e Deus me desestruturou completamente com isso, porque aí eu fiquei quase na posição de Isaías lá, né? Ele me tocou e eu sou um sujo, eu sou um boca suja, eu tô no meio de povo sujo, eu tô... Tipo assim, cara, foi surreal essa experiência com Deus, porque foi essa palavra, confiando em quem? Aí foi quando eu percebi também a perda do meu pai, porque o que aconteceu? A perda do meu pai me fez pensar que tudo que era bom em minha vida, alguma hora ia acabar, porque foi o que aconteceu com a falta dele. Então, assim, eu sempre pensava que a minha vida boa, alguma hora ia acabar, mas não era como foi, onde eu abri mão. Tipo assim, resumindo, abrindo mão assim, Deus traz isso para mim. Aí eu percebo que eu não confiava em Deus, mesmo a vida inteira na igreja. Uhum. Então, o que é que eu estou vivendo nesses últimos 5 anos? O dinheiro acabou em 2023, porque eu passei 4 anos aí vivendo com parte do que eu... Porque isso me destruturou tanto, até já gastei tudo. Mas assim, eu fiquei de 2019 a 2023, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos sem renda, basicamente. Assim, aí já era assim, uma palestra ou outra, uma coisa ou outra, uma oferta ou outra, um sustento ali, uma ajuda de alguma coisa ou outra. Só que isso é doido. É tipo assim, há 7 anos atrás, eu fazia, era um terço do caixa da igreja, em termos de doação e tantas coisas assim. Então aí você se vê dependente ali de, muitas vezes, um irmão vir, você é doido para lhe ajudar. Mas eu tive que, hoje eu estou de boa, já aceito ajuda de boa, já, sabe assim. Virou, inclusive, já um Pix aqui. Irmão, um Pix. Tipo assim, hoje, tipo, eu estou devendo de boa, assim, claro, se eu estiver devendo, não é mais o mesmo coração que era antes, tipo, mas se eu perder meu emprego, o que é que vai ser da minha vida, meu Deus? Se tudo acabar, o que é que vai ser da... Não é. Aí, o que é que eu fiz? Eu já estava, na época que eu estava morando, depois eu fui fazendo downgrade, né? Eu fui ali para o Imbuí, num apartamento maravilhoso também, até a hora que veio no coração, aí já vai encaixar com mergulhados daqui a pouco. Eu falei, amor, vamos morar na suburbana? E eu saí da periferia. Você já congregava lá, né? Já, mas eu saí da periferia tem 18 anos, na época lá que eu morava no Areal, na Ribeira.
18 a 20 anos, foram morar na suburbana. Aí, psicóloga, a gente estava com um consultório maravilhoso aí no Mundo Plaza também. E aí, a doida falou, vamos também, né? E aí, assim, o pai dela na época, domingo agora na igreja, estava comentando, pedindo perdão na igreja, que no início ele não concordou, mas ele entendeu depois. Por quê? A gente já queria, mesmo quando a gente estava morando aqui, eu já queria alugar um lugarzinho lá para ficar mais perto. Mas aí, quando ela concordou, a gente pegou uma casinha lá e eu trouxe um propósito forte no coração de que eu quero morar no lugar que eu vou conquistar. Eu quero viver o que esse povo vive. Eu não quero ficar de televisão vendo o que está acontecendo. Então, eu quero estar participando de noite lá, dar uns pipocos de vez em quando. A gente acorda, quer isso aí, amor? Não é nada, não. Fogo, já vira, já dorme de novo. É tipo assim, você vive o carro de povo, de pão passando na frente, o menino, o lixo na rua. Cara, você vive isso. Então, assim, pra gente tem sido assim, surreal. Não saiu reclamação da nossa boca até hoje. E assim, a gente tem no propósito do tempo que a gente quer ficar lá, imerso nesse universo. E aí, cara, Deus tem feito coisas maravilhosas. Nesse universo. Aí entra esses prêmios, né? Porque, mais uma vez, aquela pergunta de Deus me desestabilizou. Teve uma outra coisa também, que uma vez eu estava no púlpito com minha esposa orando, ajoelhada, e a gente, Senhor, tudo é teu, meu dinheiro é teu, meus carros são seus, sabe aquela oração bonita que a gente acha que Deus não vai ouvir nunca? Ah, profeta. Eita, eu não sabia que ele ouvia não, mas ouviu, sabe? Então vamos ver. Então assim, eu não penso que isso precisa ser uma experiência de todo mundo. Claro. Precisou ser a minha. Porque como eu perdi meu pai cedo, eu sempre fui o provedor da minha casa e da minha família. Então eu ajudei meu apóstolo a comprar o apartamento dele, eu comprei o apartamento da minha mãe, ajudei minha irmã na época. Então assim, eu ajustei a família. E nunca tive um padrão assim, uau, porque quando a gente morava em família, ganhava bem demais mesmo. E assim, realizei um sonho de ter um carrinho melhorzinho na época, etc. Então, mas nunca tive assim, um luxo absurdo, exagero, ostentação, 4 carros, 5, não. Enfim, não tive essas coisas. Não que não possa alguém ter, se tiver uma necessidade, mas eu não tive. Então, mantive direitinho as finanças e etc. Então, só que essas coisas foram indo e eu fui percebendo que eu precisava confiar em Deus. E assim, hoje, eu não posso chegar aqui, eu confio, mas assim, que eu confio mais do que antes, eu confio muito mais. Sim. Por quê? Porque os problemas hoje não me abalam como já me abalaram. Caramba, se tudo acabar, se eu não tiver, se o cartão ficar devendo e etc. Né? Lembra do versículo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, apresentar a Deus, né? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, acho que o você viver em paz é um símbolo claro que você está colocando a sua fé ali em ação. Perfeito. Isso gera confiança. Perfeito. Então, hoje em dia, você tem essa plena certeza de que quem você confia? Confio no Senhor. Pronto, perfeito. Eu não confio no que eu tenho, eu não confio no que podem me dar, eu confio no Senhor. Sim, e para Deus isso é o suficiente. Então, e aí viver a doação, viver a oferta, tipo assim, sabe? Cara, me doía demais, pô. Me doía demais, né? Porque a alma, vamos lá, a carne quer desobedecer, a alma quer gritar e o espírito tem que fortalecer. Então, a alma quer gritar, daí, tipo, algumas propostas sempre chegam para mim, né? Na época de business foi muito legal. Então, tem uma cadeira de diretor comercial aqui para você, tudo para fora daqui, sabe? E, tipo, vem para cá, tanto, etc. A gente está falando de números maravilhosos, fora da realidade normal. Mas assim, cara, eu não tenho como. Hoje eu não tenho como olhar mais para trás. Eu não tenho mais como. Tanto que eu perdi oportunidades, por exemplo. Eu palestrava já antes de grandes nomes hoje do mercado, que foram para a internet. Eu não fui na época. De grandes nomes hoje. Então, assim... E era a época de ir, né? Quando veio a pandemia, era a época de mergulhar literalmente. Não, bem antes. Né? Bem antes, digamos, bem antes. Já, tipo, há 15 anos atrás, não tinha Pablo Marçal, não tinha Wendel Carvalho, não tinha Tiago, não tinha muita gente, cara. Sim. Eu já palestrava. O Wendel Carvalho foi num evento que a gente fez em São Paulo para palestrar. A gente pagou ele. E assim, hoje ele é um gigante, um monstro. O que é que fez? Internet, constância, né? Ensino demais isso. Mas ele tem a vida empresarial dele. Sim. E eu admiro demais. Mas eu tenho a vivência do meu propósito, nesse caso hoje na igreja, porque eu tenho uma paixão pelo subúrbio que é inacreditável. Bacana. É inacreditável, né? Assim. Aí a gente foi fazendo um downgrade, eu acabei ressignificando, né? Então hoje eu vivo no subúrbio com um propósito, e aí Deus começa com aquele ajeito, em ajeitar o culto, em trazer uma atenção mais na igreja, dedicar mais na igreja. A gente começou a ver os resultados, os milagres acontecendo, as coisas chegando, e a gente conseguiu viver literalmente assim,
Pisa na água para o mar abrir. Não a frase bonita de Facebook, a realidade. Como o último terreno que nós compramos agora, que você, não sei se você estava lá nesse dia. No dia que você falou. É um terreno caríssimo para uma realidade suburbana, estão pagando todo mês, entende? Mas tipo assim, a princípio seria impossível ter um terreno daquele de frente de rua. E estão pagando todo mês, graças a Deus. Mas você falou que não é um pré-requisito, mas parece que é, né? Ou eu que estou andando com muita gente. O fato de ter que passar por um choque desse de realidade, de deixar de confiar em si mesmo, e normalmente tem a ver com finanças, começar, para quem vai viver um chamado, para quem vai viver um ministério específico, né? Não vejo parâmetro bíblico para a gente dizer que é um pré-requisito, que todo mundo que vai viver do ministério vai passar por isso, mas parece que é algo bem... Eu acho que todo mundo vai passar alguma experiência para... vai aprender alguma coisa com Deus. Claro. Por exemplo, vou ver medidas. Jó, né? Deus tirou tudo, né, de Jó. Ok. E mesmo ele sendo um cara que aparentemente não tinha esse coração que a gente tinha de confiança, de não confiar. Nem antes, nem depois. Mas nos ensina porque não falou nada depois que perdeu. Você vê com aquele jovem rico, Jesus pediu tudo. Sim. Mas com Zaqueu, não pediu nada. Exato. Então, tipo assim, não dá para dizer o porquê, mas ele tem medidas de tratar. Então você vê que Zaqueu, inclusive, ele fala, Jesus não pediu, mas ele falou, eu vou dar metade dos meus pobres, vou restituir para a metade. Do jovem rico, ele pediu tudo. Então são medidas de confiança. Acho que com Zaqueu é interessante, eu estava até refletindo sobre isso esses dias, que se você for ler o contexto da passagem, né, todas as pessoas que estavam ali inseridas, elas estavam buscando Jesus por algo. E Zaqueu não. Ele só queria ver Jesus. Então acho que Cristo ele olhou aquilo ali e viu realmente essa intenção e falou, poxa, tanto que Jesus se oferece aí na casa dele. Jairo chamou Jesus para ir, a mulher foi atrás dele, mas Jesus falou, não, eu vou. Interessante, você só quer me ver só, então eu vou na sua casa. E aí ali tem esse encontro e ele justamente age dessa forma, né? Falou, se eu já fiz isso, então eu vou conceder. Então, acho que não que seja regra. Não é uma regra, mas parece que é comum. Mas tem uma forma. Mas ele vai usar. Há um processo muito peculiar nesse aspecto para todo mundo que está seguindo essa linha, que eu entendo que é muito atrelado a uma dependência exclusiva. Porque assim, acho que para você viver de verdade o chamado de Deus na sua vida aqui na Terra, você precisa crer que se vem dele e se é dele, você tem que depender somente dele. Sim. E querendo ou não, acho que a parte financeira para nós seres humanos é algo, por ser algo muito palpável, a gente entende que quase a totalidade das coisas que a gente precisa fazer aqui na Terra, a gente precisa de recursos, né? Então é algo que realmente pesa um pouco mais na nossa vida. Às vezes pessoas, e acho que tem estatísticas que apontam sobre isso, que problemas financeiros, muitas vezes, pode ser o gatilho para outros tantos problemas que acontecem. Então, quando aquilo ali afeta você de uma forma significativa, Deus fala, poxa, tá te afetando demais, mas não é para te afetar, porque eu sou dono de todas as coisas. Isso. Então, isso gera essa confiança e dependência nele. E, cara, aí agora é regra, né? Não tem quem passe por isso e confie em Deus que vai dar errado. Não tem como. Não tem. Sempre cito Pedro, né? Pedro, a maior pesca, que ele talvez o maior momento, a melhor... a arrecadação que ele teve na empresa dele lá de pesca foi quando ele teve encontro com Jesus falou, galera, larga isso daí, me segue. Ele falou, agora que chegou o recurso, eu tenho que deixar. Tô quase chegando aqui no meu total. Quase chegando no meu valor. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vendo aqui, monto 5 barcos aqui, eu fico administrando de longe. Era o que a gente faria se fosse pela nossa força. Exatamente. Mas a regra é que todo mundo que passou por isso e confiou em Deus vai ter o êxito, né? E acho então, que você tá vivendo assim, sobre isso. Eu tenho vivido isso hoje de uma forma espetacular. Por exemplo, amanhã eu vou para um hotelzinho com a esposa e ficar até sexta-feira, mas ganhamos, sabe? Alguém abençoa a gente, vai. Então eu estou vivendo essas paradas que assim é difícil até hoje por vezes assim aceitar, porque eu penso assim, pô, irmão, alguém está gastando e eu nunca fui peso para ninguém nisso. Sim. Estou aprendendo com todas as situações, entende? Então assim tratamento de Deus, né? Não tem como. E uma outra coisa interessante a falar também é que de vez em quando eu ouço muitas palavras, não, Deus vai te prosperar ainda muito mais e etc, etc. E assim, eu creio. Mas hoje não tá mais. Mas se não tiver... Não é seu objetivo. Pronto. Hoje, mas se não, porque assim, eu creio e gostaria. Porque, por exemplo, eu tenho um terreno atrás da igreja hoje para comprar de 250 mil e eu queria ter essa grana para chegar lá e não pedir R$1. Então, como eu fazia com os eventos da igreja anteriormente, eu não gostava de ver meu apóstolo pedindo, não. Quanto é meu apóstolo? Toma. Era rápido, sabe? Eu creio que Deus vai levantar pessoas assim também. Mas assim... Se Deus fizer comigo, amém. Mas hoje, se não fizer, amém também. Beleza. Então, eu estou aprendendo essa paradinha aí que
realmente deixando de olhar um pouquinho para mim, para olhar um pouquinho para Deus. Aí você tá com uma blusa que alguém lhe deu, você tá com um tênis que alguém lhe deu, você tá com um celular que alguém lhe deu. Então, assim, é uma parada. Deus fala assim, me respeite, que eu sou seu dono. Tipo isso aí. Eu que mando em você. Então é punk, pô. Mas enfim, eu já disse sim ao Senhor. Eu tenho um dos vamos chamar de espetáculos, de cultos que a gente vai sair rodando, que é do projeto NPA, é esse tema, escolhido não tem escolha. E é mais ou menos isso aí, né? No final você descobre que por mais que você tente, que você pense, que você tente planejar, você não tem muita escolha não. E acho que passa muito pela oração que você falou, né? Acho que todo mundo que nasceu na igreja, já falei isso aqui uma vez, todo mundo que nasceu na igreja fez uma oração: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas faça a tua vontade, eu entrego a minha vontade, entrego os meus sonhos. Só que a gente faz isso, às vezes, na emoção ali, quando é jovem. A gente esquece que Deus ouve, né? Deus falou, beleza, então eu aceito essa oração. E tem vezes que essa oração vai ser ouvida mais lá na frente, né? Porque o jovem, muitas vezes, somente o que está iniciando agora, muitas vezes não tem nada, está na casa do pai, então não tem nem o que arrancar. Isso, né? É fácil, mas lá na frente, tipo assim, cara, é um mistério nessa vida com Deus. Vamos dar... Eu quero só pausar para falar sobre os patrocinadores. E a gente entra no mergulhado. Pelo horário também. Vamos lá. Já são... Doug, coloca pra gente, por favor. Iveson, coloca aí pra gente. Rapaz, que assunto bom, viu? Pode falar sobre. Hoje é você. Vai falar sobre Guga? Eu tô precisando ir lá em Guga, velho. Pois é. Estamos conversando sobre isso aí. Eu tenho medo de ir lá em Guga e ele deixar meu cabelo igual seu. Mas, primeiro, agradecer aí, né, Guga, parceiro nosso desde o primeiro programa, que o pastor não sabe da história direito, mas esse programa é um milagre, assim, porque a gente começou um projeto sem R$1 no bolso, né? Acho que já todo o programa eu tô falando isso, mas é porque literalmente foi num momento bem parecido com esse, assim. Depois a gente vai conversar pessoalmente, fora daqui. E aí o senhor falou, eu não tô mandando ir, eu falei, beleza, a gente saiu procurando estúdio de podcast e tal, e pra alugar, na época era pra alugar, eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra alugar, mas vamos visitar. A gente visitou alguns, e aí Deus mandou um Guga da vida para patrocinar a gente, sem o programa nunca ter ido pro ar. Fantástico. Assim. E aí a gente conseguiu fazer os primeiros programas e hoje estamos no nosso próprio estúdio, coisa de 6 meses. Deus abençoe. Então agradecer Guga, não só agradecer, né, mas falar do talento. Exatamente. Guga, um profissional realmente assim, fora de série, é um homem de Deus, graças a Deus, assim, Deus tem usado ele muito aí no salão. Ele fala ali, eu tô ali sentado, eu coloco a mão na cabeça das pessoas, então é algo diferente. Deus tem me dado a oportunidade de realmente propagar o evangelho e gerar transformação das pessoas. Então, maravilha. É um parceiro. Deus abençoe você, Nara, todo mundo do salão que é bênção. E não só, tirando toda essa parte, a parte prática mesmo, a gente vai deixar aqui, exatamente. Sempre deixa aqui. É um profissional capacitado, não é só, não estamos falando só porque ele abençoa, não. Você vai olhar no Instagram dele, os trabalhos dele. Enfim, é um homem de Deus e muito talentoso, né? Isso aí. Próximo aí é o nosso próprio estúdio, né? A gente tem que falar aqui do estúdio agora, que é o Mostarda e Bessacine. Mostarda é minha agência, Mostarda é Publicidade, Bessacine é um parceiro nosso que está aqui com a gente no estúdio. E nosso estúdio agora a gente está aqui alugando. Você que quer montar seu podcast, você que quer fazer seu curso, treinamento, estamos aqui alugando. Também vou deixar a descrição aqui para você entrar em contato com a gente. Venha gravar seus cursos, seu programa, seu podcast aqui com a gente, beleza? E o próximo é a Bessacine, né? Que é de Doug, famoso Douglas, que a gente está falando toda hora, o Iveson. É um homem de Deus também, parceiro nosso aqui, e que trabalha com tudo na área de filmagem, transmissão, faz muita transmissão de igreja, inclusive, também. Casamento, aniversário, formatura, jogo de futebol, o drone que você vê lá no Bahia, às vezes Bahia e Corinthians agora, né? Foi Bahia e Corinthians, né? Era dele, enfim, é um parceiro nosso aí que faz muita coisa, profissional capacitado, então podem entrar em contato também, vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dele, aniversário, casamento, enfim, tudo que você precisar de filmagem aí, Doug dá um jeito, né? Resolve. Isso aí. Nós estamos também agora com a nossa loja, a loja do projeto, né? A gente está com a primeira coleção aqui, que é não sei se vai dar para ver aqui, que é a camisa Nascidos para Adorar. Temos agora o moletom, já estou vestindo aqui, passando um calor danado, que a gente está em Salvador, para quem não sabe, mas fui querer mostrar aqui, estou passando um calor. Então a gente tem aqui atrás também, tem o mesmo tema, Nascidos para Adorar, estamos com boné. Chapéu, camisa UV, enfim. Camisa UV, tem muita coisa, vamos lançar várias coleções, aqui é só a primeira coleção, a gente vai ter muita coisa bacana. E aí também tem um link aqui, você pode ajudar a gente, porque realmente dentro disso tudo que estamos falando aqui, estamos precisando aí, mas crendo sempre que o Senhor vai nos ajudar. E foi uma ferramenta que o Senhor tem nos dado, a lojinha do NPA aí, então contamos com vocês também. Acho que foi, né? Sim. E você que quer ser, né? Fala aí. Patrocinador, estamos aqui para
Receber. Abraçá-los. É bem, se deixa Deus te usar, como diz o crente. Massa. Pastor, antes de a gente entrar no Mergulhados, dizer que eu aprendi absurdamente já que nem era para entrar em alguns temas, a gente já entrou e vamos fazer esse programa muito bom. específico falando sobre igreja, sobre organização, estratégia, acho bacana a liderança. Temos essa ideia de fazer assuntos temáticos, então já temos um aí para agendar com o senhor. E agora eu queria falar um pouquinho que foi como eu conheci a igreja lá, né? Eu fui... Thiago Black, que eu já falei dele aqui, ele divulgou, acho que no Insta dele, e aí eu vi lá o Mergulhados e comecei a ver, aí eu tinha visto, não sei quem faz, foi Lorena, que falou que ia estar lá, eu fui pesquisar sobre o que era o Mergulhados rapidamente, assim, no Instagram, aí o pessoal da PIB Music estariam lá, que são conhecidos nossos, eu falei, vou lá, na sexta-feira, rapaz, eu fiquei encantado, assim. Primeiro, como o senhor bem falou, né, na recepção você já chega, assim, primeiro que não tinha lugar para sentar, e eu cheguei cedo, já falei, rapaz, o negócio aqui tá bom, velho. E aí eu cheguei, a presença de Deus era algo notório, assim, palpável. Foi uma experiência assim que eu, como eu falei, né, eu sempre visito igrejas e tudo mais, mas eu fiquei encantado de ver um movimento de Deus ali na nossa cidade, genuíno, de forma muito, eu achei, eu não sei se simples o termo correto, mas simples assim, sem forçação de barra, sabe? Você não viu. Era a presença de Deus, era né? A igreja adorando a Deus e ele se fazendo presente para receber a adoração. Achei fantástico. Você teve nesse dia? Isso, foi no dia da PIB, exatamente. Foi sacode dentro da igreja. Aqui, joga pra câmera que o pessoal consegue ver aqui. Foi lindo, foi lindo. Será que vê? Pode cá. Dá pra ver. Depois eu vou deixar aqui o link do Instagram da igreja também, o pessoal dá uma olhadinha lá. Mas foi lindo. Dá pra ver as pipoquinhas lá dentro. E aí eu queria justamente saber, né, como chegou a ideia do Mergulhados. O Mergulhados é verdinho também. Fala um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. A gente organizou a igreja em termos do culto, né? O culto é a coluna da igreja, os ministérios são as costelas, né? Então, tudo que tinha que funcionar era o culto. Com o culto mais organizado, mais visitantes. As pessoas começaram a confiar em levar pessoas, porque mesmo com as coisas já mudadas, muita gente ainda não levava, precisava de um tempo ali ainda. E isso começou aqueles cultos de 2 metros de distância, 60 pessoas na igreja, até a época que a gente foi gerando mais confiança na igreja, então começou a ter um culto que já não era diferente do de domingo, já com qualidade, sem falta de músico, a gente ajustou essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso foi gerando confiança na igreja, as pessoas começaram a convidar pessoas. E aí em 2022, final de 21 para 22, a igreja estava aquecendo mais um pouco, a pandemia já estava mais controlada nessa época. E eu lembro que, na verdade, na última quarta-feira de 2021, eu estava ministrando e falei assim, na última quarta-feira, de dezembro de 2021 isso, eu falei, vontade de a gente vir aqui semana que vem, um sábado, passar à tarde adorando com um violão na igreja, etc. Quem vem? Aí sempre tem uns doidos, né? Os irmãos, eu vou. Então tá bom, tá marcado tal dia, primeiro sábado de janeiro a gente ia fazer isso. Aí o apóstolo estava viajando, ele falou, segura só uma semaninha para eu estar junto também, eu quero estar junto. Então a gente fez, acho que dia 13 ou 14, não sei, mas o primeiro, em janeiro de 2022. Então, a gente marcou 6 horas da tarde e a gente foi lá, tinha uma turminha lá, a gente colocou a equipe e a gente ministrou ao Senhor. Uma coisa absolutamente despretensiosa, uma adoração que vamos cantar, vamos esperar que o Espírito fluir e acabou, né? Porque uma das coisas que a gente aprende muito, que eu até vou ministrar hoje à noite, a gente aprende muito com Davi. Davi esperava a presença de Deus, assim como o sentinela espera o amanhecer. Então, nós precisamos aprender a esperar a presença. Então, se eu preciso aprender a esperar a presença, significa que a presença uma hora chega. Sim. Aí tem aquele que vai dizer, mas Deus é onipresente. Ok, mas não é porque você está no aniversário de alguém, comendo o bolo de alguém, que você é íntimo do dono da festa. Então, a mesma coisa, ele está em todo lugar, mas nem sempre todo mundo está nele. Então, assim, a gente estava naquele... Por isso que o mergulhado já nasce com essa parada assim de vamos vir fora de um culto para ter um tempo que a gente adore, pare, sente, pegue uma Bíblia, leia. E esses primeiros nasceram, não eram um congresso como é hoje, mas nasceram com essa intenção. Aí uma hora era um teclado, o pessoal pegava lá uma Bíblia, sentava, cada um ia fazer uma intercessão, o outro adorava, então ficava uma coisa assim, bem legal dentro da igreja. Cara, a gente gostou tanto que a gente falou, vamos fazer fevereiro também do mês que vem.
Porque não era uma intenção, vamos fazer agora o congresso. Sim. A gente não tinha noção que se tornaria o que se tornou o Mergulhados hoje. Não, de jeito nenhum. E aí a gente fez fevereiro, fez março, fez abril, aí maio ou junho, a gente pensou assim, vamos pegar o culto de domingo também e fazer dele um Mergulhados. Então vai ficar sábado à noite e domingo, manhã e noite, que é nos nossos cultos. A gente só deixaria mais temático para um Mergulhado, sempre com uma palavra central de ministração. Funcionou tanto, a partir de julho ou agosto, começamos a fazer os 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, que é o que nós fazemos até hoje. Só que em 2021 a gente levou muita gente boa lá também, uns cantores, uma turma amiga nossa, teve uma turma boa e a gente não cobrava. E era assim, como que a gente vai pagar o evento? A gente aprendeu um negócio chamado patrocinadores, mas patrocinadores, a gente falava, o evento do mês que vem vai custar tanto, a gente precisa de irmãos com R$100, com 500. Sim. Quem pode dar aqui? E, cara, a gente trazia a gente de fora, sem bilhetar, e os irmãos chegando junto, pagando. Então, isso deu uma cara de mais congresso, e isso em 2021, ao ponto que o ano passado a gente chegou a fazer 7 dias de Mergulhados. Nossa. De segunda, mas só que foi Mergulhados nas casas. Então, as famílias em casa jantando, fazendo fotinha, mandando no grupo. Legal. Aí na terça era com a SES House, que é a nossa células. Quarta, quinta, sábado, domingo na igreja. Então nasceu o Mergulhados. O Mergulhados ele tem um princípio de palavra, presença e fogo. Sim. Nós entendemos muito claro que uma igreja com muito barulho e pouco ensino, ela tem mais emocionados do que convertidos. Então a gente aprendeu que não era só um movimento, um barulho, uma zoeira dentro da igreja, não. O princípio é palavra, presença e fogo. A presença e o fogo tem que estar baseado na palavra, tudo é a palavra, né? O verbo. Então, isso trouxe um trilho para o Mergulhados não virar um encontro de uma rave, uma festa, um festival. Entretenimento, né? Os jovens, ok. Irmão, onde tem presença, a palavra de Deus, atrai criança, jovem, atrai todo mundo. Então, assim, Deus cuidou para que não virasse um movimento, mas um mover, né? O movimento o homem cria, o mover Deus dá. E a gente foi tendo esses cuidados, aí trouxemos os princípios, palavra, presença e fogo. A gente era Mergulhados na presença, olha que coincidência. Só que tem uns irmãos em Vitória da Conquista que estão Mergulhados na presença há 10 anos. E eles fazem todos os anos um evento. Só que o nosso aqui passou a ser de julho de 2022 para cá, a gente fixou com que ele fosse mensal. E quando chegou esse final de ano de 2021, a gente pensou, vamos continuar fazendo ou não? Porque sexta, sábado e domingo é punk, é um desgaste também. A igreja é cansada por 3 dias, etc. Aí, irmãos, vamos fazer, não vamos? Cara, era claro, a gente perguntou, mas era claro no coração que Deus tinha interesse nisso. E aí a gente continuou fazendo. Hoje a gente não pensa em tirar, e o Mergulhados de verdade está virando assim um avivamento de Deus para a suburbana. Porque você recebe foto de pessoas com as camisas onde vão. A gente não quer que o Mergulhados seja uma caixinha nossa, porque o homem não pode pegar a glória e colocar na caixinha e dizer que é dele. E eu não tenho dúvidas que Deus trouxe o Mergulhados para abençoar a suburbana. Eu creio piamente que o subúrbio com 22 bairros não vai ser ganha por uma igreja. Não tem como. Uhum. É muito perigoso para um homem ganhar um bairro sozinho. É perigoso. Ele dizer que é ele que ganhou. Então eu creio que tem igrejas, tem um povo que Deus vai levantar. E estamos profetizando assim, um tempo em que as praças vão estar com pessoas que vão estar adorando, não importa qual a igreja. Vai ter lá o horário de 10 a 11, a gente vai estar em tal praça. O cara vai se incomodar, vai para outra praça, vai ter outra igreja orando lá, porque nós agora em setembro vamos trazer as estratégias para a gente tomar o subúrbio para o Senhor Jesus. Com as igrejas que querem. Mas assim, porque a gente sabe que tem gente que não quer porque ele quer o reino para ele. Uhum. Ele quer o nome dele, ele quer a foto dele e etc. Então, o Mergulhados, a gente coloca lá uma foto por causa de um banner, mas a nossa maior intenção é que o Mergulhados não é do Weber, não é da comunidade. O Mergulhados é do Senhor para o subúrbio. Então, assim, a gente está com algumas expectativas muito boas, porque a igreja ela triplicou a quantidade de pessoas. Hoje a gente está fechando o nosso primeiro milhar agora, acho que até finalzinho de agosto, início de setembro. Puxa, é uma bênção de Deus na suburbana, com a estrutura que Deus nos deu, aquele telão lá de LED foi presente, aquela iluminação foi presente. Então, assim, é surreal umas paradas assim. Deus foi abençoando, um somzão que você vê que ali foi um jogo que a gente fez, vendeu uma coisa a outra.
para pagar todo mês. Então, Deus, assim, tem feito coisas tremendas. Só que, mais uma vez, a gente não imaginaria a proporção. Por quê? Um culto de sexta começa às 7 da noite e termina às 10 da noite. A gente está falando de periferia. Você viu lá aquele dia? O pessoal muitas vezes tem medo de ir embora, de ir porque vai ficar tarde, etc. Mas assim, as pessoas querem ficar na igreja. Sábado também começa às 6 da tarde, termina às 10 da noite. Domingo é o dia inteiro na igreja. Porque a proposta é passe um dia na casa do Senhor com a sua família. Então um dia no mês, pegue seus filhos, aí os grupos ficam lá, almoçam lá, ficam lá. Nossa. A gente tinha também as salas de oração, então não era, a gente chama de sala profética, mas não é aquela sala que você senta para receber profecia, não, você senta para receber oração. Muitas vezes no meio saía uma palavra profética. Claro. Mas aí, numa época, a gente segurou porque o pessoal estava entrando para receber palavra. Já estava esperando. Daí a gente segurou. Aí, inclusive, ainda está seguro ainda. Mas a gente vai estar voltando com uma consciência que sentar para receber uma oração, maravilha, mas não porque eu quero receber uma palavra. E o que foi que aconteceu? Assim, resumindo, a gente... a igreja experimentou um crescimento explosivo, uma paixão dos membros fazendo isso. É aquele evento anual que a igreja toda espera, a gente faz mensal. Nossa. Por exemplo, você teve nesse, daqui a 3 semanas já tem de novo. Já tem outro. Com o Davi Fernandes, etc. Sim, eu ia falar sobre isso, né? Eu não sei se quando a gente lançar já vai estar... Eu acho que vai estar bem, eu vou tentar botar para sair na semana, então vamos fazer Aí eu faço os recortes lá. Sim. Não sei se já tem a grade pronta aí. Não, esse vai ser quinta, sexta e sábado, porque esse provavelmente vai ser bilhetado. Esse, com uma taxinha, porque a gente está trazendo a equipe inteira do Cultura do Céu. Massa. E aí eu não posso onerar a igreja, porque a igreja está no desafio do terreno, lembra? Sim. Então todo o patrocínio hoje da igreja é para o terreno. Sim. E é um terreno de quase R$1 milhão, então é para gente de periferia. É aquele do lado? É o estacionamento. O estacionamento ali. São um terreno grande ali que a gente usa como estacionamento hoje e lota também. Né? Lota, eu cheguei lá e eu cheguei cedo, acho que meu carro não foi nem o meu, foi do filho que estava junto, já foi, acho que o penúltimo ali já. E tava cheio, já não tinha mais lugar na igreja. Vou organizar para estar nesse próximo, quero ir. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Então assim, veio esse mover dentro da casa de Deus, as pessoas, aí testemunho, família, cara, isso aqui, irmão, as pessoas conhecem internet, eu tenho uma equipe maravilhosa de mídia, a nossa gestora, a nossa equipe de mídia, então tipo assim, isso aqui prega hoje na casa do cara, né? Aqui, isso aqui vai chegar na casa de alguém, o cara tá lá, e aí a igreja assim cresceu muito, estamos estruturando com os trilhos. A gente faz café de novos membros todos os meses, com a média de 60, 70 novos membros que vão para o café. Alguns decidem, outros ainda esperam mais um pouco, mas uma média de 30 a 50 pessoas novas por mês, pelo menos nos últimos no último ano, por exemplo. O que trouxe aí quase 800 pessoas para a igreja nos últimos meses, porque tem gente que converte, que vai no evento, mas daí vai para em outra igreja mais perto e etc. Mas você vê, o Mergulhados não é uma junção de igrejas ainda. Ele é da igreja ali. E aí nós tivemos o privilégio de ter o nosso querido prefeito aí no penúltimo Mergulhados. Bacana. Ele estava indo em plataforma no evento e uma amiga da igreja, com influência com ele, conseguiu convidá-lo para estar lá. A gente ficou assim, babando, né? Pô, o prefeito vai vir aqui, a gente não pediu assim, um convite formal. Ele soube, viu no Instagram. Thales Roberto esteve lá sim, eu estava com ele em Brasília. Massa. E Thales, o que é que está acontecendo na periferia? Aí deixa eu ver o Instagram, ele viu. Ele, é lá? Eu falei, isso aqui está lá na periferia, tá. E aí, então quando estiver em Salvador eu quero ir lá. E aí ele foi lá, entende? Cara, ele veio assim, na praça aqui no final do ano. Isso. E aí ele esteve lá, então assim, a gente ganhou uns presentes de Deus assim, maravilhosos. E o que é que acontece hoje? Aí o prefeito esteve com a gente e a gente tinha um grande sonho de fazer esse evento na praça, né? Na praça da Revolução, no caso. E eu falei com o prefeito assim nessa conversa, tá até o vídeo aí, depois podem botar também. Eu falei, prefeito, eu não quero telha, não quero banco, o que você está acostumado de repente a lhe pedirem, porque isso é obrigação nossa. Se estiver caindo a parede aqui, a obrigação é nossa de trocar telha de quem está aqui, não é obrigação de mais ninguém. E quando eu tive uma conversa pessoalmente com ele também, eu falei, os terrenos aqui a gente está pagando, a gente não tem interesse em nada assim. A gente quer só poder ser intercessor, já que o senhor tem governado a cidade, e quando o justo governa, se o senhor governar com justiça, o povo se alegra. Agora nos ajude com algo, vamos fazer um Mergulhados na praça. Aí foi lindo, cara, porque ele falou, pegou o microfone e ele, quando? Aí eu, 21 de setembro. Ele, que horas? Eu pegava o microfone, 19 horas. Aí qual é a praça? Praça da Revolução. Se o senhor quiser, eu lhe falo as atrações que eu quero ainda também. Aí ele pegou o microfone da minha mão, aí ele fez assim,
Então, senhoras e senhores, eu quero convidar toda a igreja. Aí a igreja começou a dar o terra, né? Virar tudo, né? Eu quero convidar toda a igreja para estar no dia 21 no Mergulhados na Palavra, na Presença e na Fé, né? Ele falou na fé. Sim. Cara, e a igreja foi loucura, porque eu já entendi que Deus já não é mais para a parede. Sim. Já está experimentado. Então, por exemplo, a gente vai estar fazendo... Meu Deus, será que eu posso falar isso? Vamos ver. A gente vai estar fazendo um mergulhado esse final de semana na igreja presbiteriana, irmão. Massa. Tipo assim, no jeitinho deles. Sim. Mas o que é que o pastor quer? Ele fala assim, poxa, eu quero isso aí que vocês estão vivendo. Então, caramba, que coisa linda. Então, assim, eu percebi que o Mergulhados na Praça, que vai ser dia 21 de setembro, vocês estão convidados. Quem sabe botar um standzinho lá e na hora lá para fazer as gravações com os artistas. 21 de setembro, sim, a gente vai ter os camarins para isso. Vai ser o maior evento, vamos falar comercialmente, vai ser o maior evento gospel da suburbana até então. Ótimo. Porque quando a gente conversou, a gente não quer um pranchão, um trio, uma coisa, a gente queria uma coisa de respeito com a suburbana. Por quê? Porque quando tem os eventos aqui em cima, a galera que vem são suburbanos. Sim. É a galera da periferia que tem que esperar até 6 horas da manhã para ir embora. Para poder voltar. Ônibus, com certeza. É quem lota evento, é a galera da periferia, a galera que pode, Sim. muitas vezes, prefere um pouquinho mais de conforto, tudo bem, mas a galera da periferia. Então vamos fazer um evento aqui e assim, a turma da prefeitura entendeu perfeitamente. Aí tem todo um trâmite, né, com relação a isso, sim. mas a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo. É um acesso importante, né? É demais. E a partir desse momento, eu lhe confesso que eu acho que o cordão vai estar sendo... O cordão umbilical vai estar sendo cortado. Acredito muito em breve que o mergulhado não vai ser mais nosso. E é bom, né? É bom quando você vê algo que Deus deu... Que serve a cidade. Que volta para ele, uma visão de reino, né? Que serve a cidade. Sim. Imagina, puxa vida. Massa, que história linda, velho. Como eu falei, né? Fui lá, eu falei, rapaz, aqui tem algo diferente aqui, velho. Não sei o que era. Eu falei, e eu não conhecia a história, né? Eu já até falei com o senhor lá, meio que o Thiago falou aqui, vamos lá contar a história. Rapaz, agora vendo, eu vejo que é mais bonito do que eu imaginava. Assim, a gente está feliz demais, porque é uma igreja da periferia. Sim. Falar da igreja, né? Acho que não citamos o nome da igreja, a Comunidade Evangélica de Salvador. Que fica na praia, ali é Praia Grande. Eu sou de fora, eu conheço muito pouco. Ao lado da garagem de ônibus Praia Grande, @_SES online. Pronto, a gente vai deixar também a descrição aqui para o pessoal conhecer. Mas você que é da região, que não tem igreja, né? Sim, ou que quiser ir lá conhecer, mas ficar na sua igreja, sim, ninguém está chamando ninguém de igreja nenhuma, mas vale a pena. Mas vale a pena ir lá conhecer, a igreja é uma bênção. Pastor, um prazerzaço te conhecer aqui. Verdade. Sua história, assim, como eu falei, nos primeiros 30 segundos eu já vi que falei, rapaz, Deus está falando aí, eu não posso nem mudar muito de assunto, porque muito do que você falou, talvez eu esteja vivendo hoje. Sim. De se voltar para as coisas de Deus, nascido no lar evangélico, essa questão do dinheiro, tinha a mesma ideia, falei, não, vou ganhar muito dinheiro. Durante um tempo eu falei, não, vou fazer obra, quando eu achei que, poxa, tudo isso era maluquice da minha cabeça, eu vou ganhar dinheiro, e até ajuda as igrejas, tinha esse pensamento, ajudo as igrejas, invisto no reino, e mais pra frente, talvez quando eu tiver condições de me sustentar, eu faço alguma coisa. Era meu pensamento. Cara, era exatamente isso aí. Ajudar a família, vi meu pai que é pastor, passando um monte de necessidade, eu falei, não, vou ajudar aqui meu pai e minha mãe, e eles fazem lá a obra por mim, meio que... Sim. E tudo de maneira lícita, tá? Não era pensamento nem de ganância própria, nunca pensei em ganhar, e de certa forma estava prosperando. Acho que não cheguei perto do seu código de barras, não, mas para o meu patamar estava muito bem, e cada vez com a projeção absurda de um negócio que eu estava investindo, que estava tomando uma proporção que a gente nem imaginava e tal, e de repente o rap chegou, né? Eu não vou falar isso aqui não, que depois a gente vai ter o testemunho com calma aqui. A questão é confiando em quem, né? Sempre a palavrinha, confiando em quem. E é exatamente isso aí, velho. E aí Deus me dá esse projeto, que é o projeto NPA, e o podcast é um dos braços do projeto, né? E é basicamente nisso, confiando em quem. E quando Deus me dá o projeto, eu ainda estava relativamente bem. Aí eu já comecei a planejar, eu falei, não, eu faço isso aqui, daqui eu trago aqui, tiro esse percentual pra cá e tal, eu vou fazendo, e todo programadinho, aí Deus vai tirar todos os chão e fala, agora faz o projeto. Eu falei, não, mas agora não dá, enfim, aí estamos aqui, né? Mais uma vez, continuar fazendo com amor, provavelmente
se tiver com o propósito acertadinho, né, isso cresce. O próprio Deus tem interesse em coisas que sejam para o reino, não para o homem. Certo. E a tendência é que o próprio Deus conduza. A gente só precisa entender que filho nasce para ser enviado. Né? Verdade. Então, o projeto nasce não é para você, não é para o sócio, o dono, é para o reino. Então, Moisés nasceu para ser enviado. Então, o Mergulhados nasceu para ser enviado. Quem sabe o Nascidos para Adorar não nasceu com vocês, mas vai nascer para ser enviado também. Amém. Em algum momento. Que o nosso coração esteja livre para servir ao Senhor. Amém. Com certeza. Muito obrigado. Para mim, realmente foi uma inspiração. Né? Fico feliz. Espero que a gente possa aí, crescer mais em amizade, em comunhão e aprender um pouco mais. Né? Amém. Eu acho que vai ser Conteúdo tem. Com certeza. Com certeza. Então é isso. Beijo. Mais um episódio. Muito obrigado. Satisfação. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e até a próxima. Até a próxima. E lembre-se, você nasceu para adorar a Deus. Exatamente.